Nossa, meu cabelo realmente tá bem vermelho dessa vez. Tá, maluco, tô te falando. Mas tá precisando Cada vez. reforçar a tinta que tá indo embora, ó. Então, Tem que retocar a raiz. Ah, porque aqui... É que eu sou um grande personagem de anime. De um anime muito específico que é Demon Slayer. Eu sou uma menina, na verdade. Você é uma menina? Eu sou uma menina. Fala, galera, começando mais um Fora da Zona, que é o podcast aqui do canal Zona de Conforto. E hoje estou com ele, o cara dos board games, o cara da física, o cara das piadocas, um dos caras que eu mais gosto nessa internet, porque eu dei a sorte de... Eu acho que eu sou amigo dele, talvez. Estou com o Rafael Studart! Ai, tô feliz. Ai, eu tô feliz. Ele virou um personagem de anime. Ai. Sim, Demon Slayer, não é? Demon Slayer sou eu sou a Nico. Você vai assistir Demon Slayer, cara? Agora que você falou, vou nem saber da existência, mas agora que você falou... Cara, mas você vai ficar apaixonado? São quantos episódios? Não, se for pensar em episódios, são muitos, mas são 4 temporadas. Tá. Só que cada uma, vamos supor, tem, sei lá, 24 episódios. Que tu ok. não precisa ver, feito Breaking Bad, que tu vê Entendi. louco. São 20 minutos por episódio? Por aí, 23. De boa. Então, pô... De boa. Eu tô propagando a mensagem do... Você já via há do muito Demon Slayer. tempo Demon Slayer? Eu tatuei, né? Eu achei que você ia dizer, tô arrepiado só de Eu falar. tô arrepiado só de falar, nem tem pelo. Entendi. Tá Mas bom. assim, foi um anime que chegou na minha vida do nada. Um belo dia. Sabe quando você vê um livro pela capa, uma coisa... Bateram na porta, É, tá aqui um anime. ele bateu na porta do meu torrent quando eu vi. Eu tava assistindo. Torrent, pra quem não sabe, é um mecanismo completamente legalizado de assistir conteúdo, tá? Isso. Não, eu não baixo, eu assisto o torrent em stream. É, que é E aí mais é crime? correto. Não é crime. Eu Alguém colocou na internet, eu só tô usando. Eu não sei nem se eu posso participar dessa conversa. Eu não sei se eu seria enquadrado como cúmplice. Por saber. Então vamos mudar de assunto. Pula esse início, vai pra segunda parte. Eu tenho que olhar para... É foda porque Você pode olhar pra a mim. minha vaidade não me permite. Eu fico olhando pra tela como se eu estivesse num Google Meet. Mas fala, Você é Pedro. muito vaidoso? Não, pior que não. Mas você já percebeu que quando a pandemia trouxe isso pra gente. A gente fez tanta reunião virtual que eu comecei a reparar que por mais linda que fosse a pessoa que estivesse na reunião comigo, eu acabava olhando pra mim mesmo. Porque eu ficava na noia de estar com uma meleca no nariz, uma farofa no dente, um negócio assim. Então eu ficava olhando o tempo todo. Você não fazia isso, não? Eu quase não fazia reunião, né? Ah, ok. É uma pessoa que se resolve sem precisar de reunião. Eu invejo. Não é isso. É porque você é professor, né? Então você dava aula. Ah, não, tinha Você isso. você é obrigado a ficar no Meet ali, né? Sim. Nesse caso em particular que você tocou, eu era a única câmera ligada. Então, realmente eu só tinha pra mim mesmo. Como Eu só tinha... Como é que era pra você dar aula pra um possível nada? Pra isso aqui, ó. Era um paredão apagado, não tinha nada, não tinha ninguém. As pessoas, eu tava 25 pessoas na sala de aula, 25 câmeras desligadas e eu com a minha ligada. Era um negócio muito agoniante. Você era daqueles professores que pedia pra ligar a câmera? Que se sentia Claro! Porra, porque eu me sentia mal, eu me sentia falando pro nada. Eu falava, qual é a diferença? Eu, pela primeira vez em anos de profissão, eu duvidei do meu amor pela profissão. De mais lecionar. porque eu falei, não era aí. Quando eu comecei a dar aula, não era isso. Não tinha essa crise de 2 anos onde as pessoas não me viam. Porque sou eu falando. Porra, eu me senti maluco. Era eu falando sozinho, sem ter resposta, feedback, se as pessoas estavam entendendo. Nem chat, a galera... Quando eu pressionava de falar assim, pô, galera, vocês estão com alguma dúvida? Aí perguntar. Aí é aquela massa, né? Mas aí, se vocês pegarem isso, vocês pegaram. Então, aí a pessoa, professor, peraí, você pode repetir? Obviamente a pessoa não estava prestando atenção. Ela estava vendo um outro vídeo, estava no TikTok, estava se masturbando, qualquer coisa. Eu tenho certeza. Mas tu já dá aula pra galera que possivelmente possa vir a se masturbar? Qual é a idade que a pessoa não pode se masturbar? Eu acho que Não, deve começar depois dos 12, talvez. Mas assim, a minha vida inteira, quando eu comecei a dar monitoria, era a galera ali de 15, 17. Mas há mais de quase 15 anos eu comecei a dar aula pra galera de universidade. Então é uma galera
18 que mais. Já se droga. Já pode fazer de tudo legalmente. E quando você tava dando Não, aula, ilegalmente. aconteceu alguma dessas coisas Sabe esses vídeos que viralizam no TikTok? Tipo, abre a câmera e tá um cara lá batendo um punheta. Não. Ou então alguém transando. Não. Cara, a maioria das coisas que as pessoas falam, comigo nunca aconteceu, assim. Ah, que pena. Tipo, a pergunta clássica que faziam quando eu dava... A monitoria até tudo bem, mais comum, mas dar aula era, mas nunca teve uma aluna que deu mole, blá, 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 blá. Aí eu falo, cara, se deu, nunca foi pra mim, assim, o mole, né? Ou qualquer outra coisa. Então, eu ficava muito na Não, minha. e tu tá muito num lugar ali de estar passando a matéria, tu não tá prestando atenção se tem alguém Eu realmente sou muito... Eu sou muito tapado. Não é só ali, pra esses lances de flerte e tal, por isso que a melhor coisa, na minha opinião, nos áureos tempos dos aplicativos, pra mim foi a melhor coisa quando surgiram os aplicativos. Porque eu sou um antissocial sociável ou um tímido funcional. Então, eu descobri que isso é um termo, Ah, é que um inclusive tem um vídeo aqui no canal, Ó. que é introvert e extrovert. Que são pessoas pra gente que são introvertidas, mas são extrovertidas quando estão no meio de pessoas isso. que você conhece, que você gosta. Fala É em português isso. publicitário. Mas É porque não existe a palavra introvertido, extrovertido. É isso. Aí ele É tem que porque falar o termo- introverted. É porque o termo eu descobri em inglês, Em cara. inglês. Eu não- Ele aí eu é não chique, posso deixa ele falar. gastar o inglês, ele tá fazendo curso de Eu inglês. só aprendi essas duas palavras. Essa e curso. betrayal. Betrayal. E aí eu nem consigo juntar as três palavras numa... Introvert, numa extrovert, frase. betrayal. É difícil, Ok. cara. Ou introvert, betrayal, extrovert. Isso. É É isso. verdade aí. Gostei. É isso. Mas o que eu percebo é que assim, tem gente que tem aquela malemolência, tá num bar, tá numa boate até, que era um ambiente predatório, né, pra esse tipo de... Predatório. Eu sou um Na leão. savana eu do vou Rio catar 40 uma graus. carne aqui. Mas era isso, a galera ia pra boate com o intuito de, né... Mas aí... Comer. De Comer. Tal qual na savana. tal qual na savana. E até no dia a dia, assim, eu não percebo. Eu teria que estar muito com a mentalidade de, porra, geral pode dar mole para mim e eu serei capaz de pegar qualquer pessoa que dê mole para mim. Eu não tenho essa mentalidade, nunca tive. Isso é uma virada de chave que nunca aconteceu na minha cabeça em décadas. Então, assim, os aplicativos, para mim, fazem todo sentido, e não só para mim, mas eu imagino para qualquer pessoa que tem uma introversão forte, assim, porque é isso. Eu não sou o cara do flerte. Eu acho que tem que partir da pessoa. Se a pessoa mandar um flerte explícito, aí pode ser que eu entre Dá na brincadeira. um exemplo de flerte explícito. Estudas, quero beijar a tua boca. Esse é ó. Aí realmente eu não teria dúvidas. Nesse caso, eu não teria dúvidas. Por que a minha tia tá mandando essa mensagem? Às 6h30 da manhã. Tia, o que você tá fazendo Tia, aí? você tá bem? O que houve? Pô, nem é Natal, ué. Mas assim, às vezes tem aquela... Porque, sabe o que acontece? Eu acho que tem um lance da autoestima, mas tem um lance também de achar assim, não, a pessoa não tá me dando mole. Tipo... Mas você já tem problema de autoestima? Eu acho que nunca no nível que essa geração tem, entende? Que é a geração que viveu com o Instagram, onde todo mundo é muito mais bonito do Sim. que a realidade. Então, eu pelo menos nunca tive nesse nível. Mas eu nunca me achei nada bonitão. demais. Não, então, Mas você tem noção que você é um cara bonito? hoje em dia eu tenho, mas olha que curioso, a virada de chave foi o meu artístico. Porque eu não me achava bonito, não me achava nada demais, não me achava feio, né? Mas não me achava bonito, não me achava um ponto que poderia ter não necessariamente um ponto fora da curva, mas um ponto que poderia ter um destaque em certos grupos. Só que no meio artístico as pessoas, por falarem mais abertamente, sem ter muito preconceito Sim. e com desenvoltura, eu percebi, caralho, eu acho que eu sou bonito, eu acho que eu sou atraente. Claro, eu fui envelhecendo, então quando você envelhece, você vai ganhando mais uma forma, né? Tipo um vinho. É um vinho. Tu é um exato. vinho, então. Eu acho que todo mundo é um vinho. Tem gente que envelhece tem igual gente- queijo. Que aí é o vinagre, né? Passa do ponto do vinho. Tem gente que é meio que um suco de caju, É, um envelhecendo. suco de cajá. É. Em algum momento tá perfeito pra consumir. Mas daqui a um tempo é melhor jogar fora. Então, isso é muito curioso, porque a gente não sabe qual é porque isso varia de pessoa para pessoa, porque Sim. tem a ver com a genética. Qual é a melhor fase
de cada um, né? Qual é o momento vinho de cada um, assim, porque depois vira vinagre, azeda. Isso. Qual é o melhor? A gente não sabe. Não dá pra saber. Eu tento acreditar que eu tenho que aproveitar enquanto é tempo, porque é isso. Enquanto é uva. Aproveita enquanto é uva, galera. Porque E depois, ó, depois- vem alguém e te pisa. Pois é, exatamente. Ótima analogia. É isso. Mas vem cá, você falou do meio artístico, além de professor, você é ator. Sim, sim. E por quanto tempo você se manteve ator, assim? Cara, de realmente estar atuando em série, filme, blá, 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 eu acho que foram aí uns 5 anos. É porque, na verdade, o que aconteceu? Eu comecei no stand-up, e isso já tem 16 anos. Ali foi meu primeiro pé no meio artístico. 2 anos depois eu comecei a fazer série. Aí foi acontecendo, tipo, uns 3, 4 anos, uma coisa atrás da outra. Uns 3, 4 anos, uma coisa atrás da outra. Aí depois, pontualmente, chamava pra fazer uma participação e tal, mas eu realmente não investi por vários motivos. Em parte, a insegurança do meio artístico. Né? Porque chega uma hora que precisa ser uma escolha, né? Tipo, e É. aí, você já era professor nessa época? Já, Então você já tinha uma profissão, bem dizer, que sim. provavelmente já te garantia uma grana. E a outra era uma coisa que você devia ficar tentando ali, fazendo teste, fazendo coisa. Na verdade, assim... Tu fez algum teste do sofá? Não. Assim, se eu tivesse feito, eu não falaria. Por quê? Porque provavelmente... Assim, a gente tá trabalhando no ramo das hipóteses. Mas eu provavelmente não falaria, porque acredito que não seria agradável pra mim. Do nada falou assim, eu fiz um teste do sofá. Ainda mais se reprova. Eu só né? falaria... Então, tem Mas mais... por quanto você faria um teste do sofá? Eu não tô falando por que papel, eu estou falando por quanto. Tem E que ser pensa que 5 milhões. 5 milhões você faria um teste do sofá. 5 milhões. Mas sabe por quê? Porque 5 milhões é a Então, quantidade... viu, Magalu? Se você quiser que o estudante sente no seu sofá pra saber se ele é bom ou ruim, Aí, ó. 5 milhões ele tá aí. Porque 5 milhões é o que você precisa pra ter uma independência financeira. Eu tô fudido, então. Não, todos nós. 99,9% da população. Porque, assim, tem um cara que eu conheço que é professor Que juntou de 5 contabilidade. Não, ele falou que, na visão dele, ele é de economia, administração, ele falou que 2 milhões já dá. Mas, assim, eu, como não entendo o suficiente de economia, eu preciso de uma reserva maior, porque eu vou fazer merda Que é antes. 3 milhões. Já tá prevendo a falência. Com 2 milhões eu com certeza vou gastar muito dinheiro com coisa errada, comprar cheeto, cebolito pra caramba, um monte de coisa aqui. Imagina, chega da casa do estudante cheio de cheats. Que é isso, cara? Só Tu comprou cheetos em jogo. Ué, mas tinha um filme que eu não sei se vocês vão lembrar, mas era um filme que eu adorava, que era Cheque em Branco. Um moleque tinha recebido um cheque de um... Eu acho que eu lembro vagamente da Globo. Assim, É passando isso, passava na sessão da tarde. O maluco tinha batido na criança, no carro, alguma coisa assim, atropelou, não lembro. E aí deu um cheque pro moleque. Só que o cara que deu o cheque era milionário. E ele esqueceu de botar o valor. Ele só assinou. E aí o garoto botou $1 milhão. Na época que $1 milhão era o suficiente para você criar fantasias incríveis para uma criança. Então ele fez comprou uma casa com escorregador, com toboágua e uma porrada de comprou todinho pra Uma cacete. criança milionária. Eu me identifiquei muito com aquilo. Porque eu acho que a gente faria um monte de merda, né? Se tivesse R$1 milhão com 10 anos de idade, 12 anos de idade. Sim. Eu O não meu duraria filho, com uma certeza, semana. ia... Tu não durava uma semana? Nossa senhora. Meu filho ia gastar tudo com RP do LoL. Caralho. Tudinho com RP do LoL. Ia ter todas as skinzinhas bonitinhas lá. Caramba. Isso é muito doido, né? Gastar dinheiro com um negócio que não existe. É o famoso NFT, né? É muito louco. Tu tem alguma coisa em NFT? Não, eu não sou tão otário assim. Mas tu... Se alguém tem, desculpa. Não, Bom, eu tenho skin do LoL. Não, Talvez mas eu seja diferente. tão otário assim. Não, que é diferente que pelo menos você fica bonitinho no mundo Isso no virtual. jogo, eu fico bonitinho. É diferente. Você não botou tem que como... dar um negócio. Demon Souls. Mas, Não, Demon Slayer. mas e esses lances de moeda virtual? Eu sei Então, que tu entende muito disso. Não entendo muito. Entendo o suficiente para apostar como se fossem cavalos. Mas é assim, eu tenho... Como se fosse cavalo. Cavalo coin subindo agora. Tá ligado? Do nada uma moeda chamada Horse Coin. Que é do Marcelo Rossi, inclusive. O que eu acho incrível dessas paradas é que é especulação pura. O suco do capitalismo é o Bitcoin. Só que, cara, por mais que eu tenha uma visão que vai na contramão do capitalismo, a gente tá jogando esse jogo. Você mesmo falou, eu adoro o jogo. E tem as regras de todo jogo. É. Se eu não estiver fazendo mal a ninguém,
eu acho que não tem problema eu jogar conforme as regras do jogo. Então, se tem um negócio que de alguma maneira pode me proteger no futuro, eu vou comprar. Só que eu sou tão tolo, porque é muita especulação, que na época eu comprei um Bitcoin, uns quebradinhos, quando tava começando a primeira Mas grande... tu já teve um Bitcoin? Na época que ele tava começando a grande ascensão dele. Foi, tipo, tava valendo $2.000 o Bitcoin. Que É, é um dinheiro. mas No assim... governo antigo você comprava uma casa. É mesmo. Pois é. E aí ele foi crescendo e bateu tipo $20.000, $27.000, sei, $40.000. Só que o problema é que na época, como ainda estava tudo muito instável, eu tirava, vendia, trocava por Ethereum, porque estava surgindo. Hoje em dia, eu acho que eu caí para 0,2 Bitcoin, sei lá, um negócio assim. É, menos até, 0,17. Então, assim, porque é isso, eu ficava inseguro. Tu tipo diluiu ele em outras coisas. Diluir. E aí... Não, mas o problema é que mesmo que traga de volta, ficou isso, entendeu? Eu diluí e perdi. Porque o ideal era só ter deixado parado. Mas, cara, visão em retrospecto... É tipo esse negócio de CDB, então, CDE. Você compra e deixa ali... O ideal era isso. Uma hora ou vira dinheiro ou vira o que ele é. Exato. Nada. Uma coisa que não existe. Uma sigla, 3 letras. 3 letras, exatamente. Então, assim, por uma incrível coincidência, só agora que eu botei numa carteira virtual, porque antes... Esse Bitcoin. Porque antes ele estava nas corretoras. Só que corretora é uma coisa também muito instável, né? Agora mesmo teve o problema de uma que deu merda aí de fraude e tal. E essa é a questão, porque eu lembro, como eu tenho um pé forte, né? Minha formação é na área de TI, eu conheço muita gente relacionada a isso. E o Bitcoin é TI pra cacete, né? Ele surgiu como uma lógica de TI. Aí eu lembro quando comecei a ver amigos meus comprando Bitcoin. Pô, um professor meu foi num congresso, ganhou um Bitcoin. Porque Dava pra ganhar. porque era tipo 50 centavos, imagina. Caramba. Era 50 centavos. Ou seja, o cara que deu nem tinha noção também do que, Meu professor do que perdeu. ele tava fazendo. Ele perdeu esse... Ele perdeu o Bitcoin. Porque na Como é que você perde uma coisa que nem existe? Pois é. Era a chave lá, é bizarro. Aí o... Ganhou um Bitcoin num código 56674 tipo BH. É tipo isso. Aí eu lembro que um amigo meu, por exemplo, nessa época, como não tinha regulamentação absolutamente nenhuma, tipo 2013, sei lá. Nossa, tem... Não, tem mais 2013 tempo. tem O 10 Bitcoin anos. o Bitcoin tem mais tempo. Ele chegou e ficou sem dinheiro. O dinheiro que ele botou na corretora, a corretora sumiu com o dinheiro de todo mundo. Então era muito inseguro. Nessa época eu ainda não investia. Eu ficava falando, vou botar. Era na época que o Bitcoin estava valendo $100. Olha O dono que dessa doideira. corretora do Collor? Podia ser. Podia ser. O nome da corretora Marajá, caçador de Marajá. Exatamente. Marajá Coin. Mas enfim, aí eu sempre demorei. Eu quando fui investir, foi, sei lá, uns 7 anos, 6 anos atrás, mas ainda assim estava inseguro. Por isso que eu fiquei fazendo essa ida e vinda, o que ajudou a diluir. Se eu pudesse falar com o Rafael do passado, eu falava, compre só Deixa aí. segura. Esquece. Deixa aí. Porque eu ficava ansioso, eu falava, vou mexer, vou vender, vou comprar. É ficar olhando, né? Pra Não saber vale. Não, então isso é uma merda pra quem tem ansiedade, né? Pra cacete. Porque... Tinha um cara que falava, que eu acho que era o Warren Buffett, eu não lembro, um grande investidor que falava que a Bolsa de Valores, eu tô parafraseando, é um jogo em que quem tem menos ansiedade ganha de quem tem mais ansiedade. É basicamente isso. Porque É que é meio sangue frio a parada. Né? a pessoa que já tá lá há muito tempo, que investe, que sabe da parada, cara, ela fica de boa, porque ela tá salvaguardada. Então, Deve ter um dinheiro. tem o já dinheiro. também. É tipo o Luciano Huck. é o jogo de... Sabe aquele jogo de chicken, falando em inglês agora? Oh, meu Aquele Deus. da galinha, que tipo, o cara vai em direção ao outro com o carro e aí alguém tem que desviar, porque senão alguém vai bater. E aí é ver sim. quem desvia primeiro. O nome desse jogo é Chicken? Eu acho que é. Acho que é. É Eu sei, franguinho, o jogo do covarde, sei lá. Entendi. É. Eu sempre achei que era só uma coisa de machão mesmo, de filme. Porque Começou com essas James cenas, Dean. elas entram meio sem contexto. É. Porque Tem os uma caras estão cena- perseguindo, assim. Um tá perseguindo o outro, assim, ó. Aí, sempre o primeiro, ele só cansa. E ele vira o carro. E eu falei, agora. É verdade. Tem uma cena dessa no Velozes e Furiosos, não tem? Num Cara, dos tem primeiros. tanto Qualquer Velozes e filme que tiver Furiosos. 2 carros é uma perseguição. Vai ter uma O Toretto cena faz isso mais 9 vezes. Mas vou te falar, teve um negócio que eu aprendi em cena de perseguição, não lembro qual foi Chamar o filme. Rex, pra saber por que ele faz isso.
Tem um negócio que eu aprendi em em cena de perseguição de carro e eu consegui absorver isso pro meu dia a dia. Que é o seguinte, quando eu tô emparelhado com um carro que tá querendo me ultrapassar, com um cara com uma 3.8 na minha cara, em alta velocidade, no alto da Boa Vista, numa sexta-feira à noite. Não, isso é muito específico. Gostei que vai ficando cada vez mais específico. Não, mas quando eu tô Tá emparelhado... começando o específico cast, onde todos os assuntos são muito específicos. Tá começando o boletim de ocorrência. Eu nunca relatei esse boletim. Mas o cara ficava... Assim, se alguém emparelha do meu lado, ou emparelha, enfim, fica ali do lado, qual é o normal? Ainda mais o machão. Uma drop pra ele. Isso seria incrível. Eu poderia bater, dependendo da velocidade, mas não. Eu fico emparelhado. O que muita gente faz é tentar competir para acelerar e passar à frente aqui e ficar na frente. O que eu faço? Se eu sinto que o cara tá vindo aqui, eu freio, porque o cara não espera isso. E aí eu venho para trás, entendeu? Caraca, tu faz um drift. É, eu aprendi isso em filme. E aí eu falei, cara, faz muito mais sentido, porque o cara que tá te perseguindo, ele tá esperando que você vá para frente para fugir. Ele não espera que você vá para trás, e aí, claro, se eu de fato estivesse sendo perseguido, que eu vá para trás, faça o cavalo de pau e volte. Entendeu? Essa outra... Tu já fez um cavalo de pau? Então... Por diversão, assim, aleatório. Eu tirei a carteira... E perdi no dia seguinte. Fiz 40 pontos. Na frente do cara que avalia, assim, eu já peguei o caminho. Exatamente. Eu tirei a carteira, só que o meu dinheiro todo era só o suficiente para tirar a carteira. Não era para Entendi. comprar o carro. Eu tô nesse dilema. É o difícil. Que é... Que é a Tira a realidade. carteira. E o carro popular ser 70 mil reais. Aí nunca tem um carro, mas sei dirigir. Carro Ou zero é um eu sonho pego, hoje em ou eu dia. pego esse dinheiro e vou pagando uma aula de teatro. E depois me vejo como é que eu faço pra pagar o resto dela. Exatamente. É um dilema, tô num dilema. Então, eu tirei a carteira só uns 9 anos depois que eu consegui ter dinheiro. Curiosamente, com Na verdade, não foi nem com o meu artista, foi a Dilma. Que ela... A Dilma... Foi na tua casa e te deu um carro. É isso aí, Com Lei o programa Rouanet, Meu pô. Carro, meu amigo. Foi meio isso, porque ela chegou e falou, gente, IPI 0. Eu falei, pô, bacana. Aí eu acordei um dia e falei, eu não preciso de dinheiro pra ter um carro. Eu descobri, eu não preciso de dinheiro pra ter um carro. É só passar no Saerjinho. Eu cheguei com meu pai, que meu pai entende um pouco mais de carro que eu. Não precisa de dinheiro pra ter carro. Na época, governo do PT. Carro de 80 mil, como é que... Não, então, o carro Tá comprando popular carro era NFT? 30 mil. O carro popular era 30 mil na época. Aí eu cheguei, fui em várias concessionárias nesse dia com meu pai, e eu falei assim, porque eu não precisava dar entrada, não precisava era isso que eu... Tipo, não precisava de dinheiro. Eu podia me endividar por 60 meses, mas eu não você precisava do dinheiro na hora. na hora. E aí eu falei, porra, eu vou querer o carro e tal. Resumindo, eu acabei gastando muito mais do que eu esperava, porque de pouquinho em pouquinho, como era na parcela, eu Tinha comecei... juros, né? Tinha juros pra caralho, mas eu não entendia isso de juros compostos. Tipo, era R$600 o início da parcela, 580, e no final eu terminei com parcelas de R$864. Porque foi assim, a mulher falou, não, mas se você quiser botar o som no teu carro, é mais R$43 por mês. Aí eu falei, pô, R$43 pra poder ouvir uma musiquinha por mês. A O pergunta diesel tu é escuta- R$11. Tu escuta música hoje no carro? Não, eu já escuto, pior que escuto. Aí ela falou, pô, mas o verão do Rio, ar-condicionado, você vai pagar mais 62. Aí eu falei, é verdade, 60 é quente, né? Rio é quente. É muito fácil vender alguma coisa por tudo. O Rio é quente pra caramba. Por R$62 essa assinatura de ar-condicionado durante 60 meses, beleza. Esse controle aqui, todos. Então, é isso. R$2. Porra, eu compro R$2 no controle. Mas... Mas- Saiu com kit NV já dentro da concessionária. Não, no fim, eu ia comprar o carro mais popular, eu saí com 1.6, porque eu tinha que pegar o Alto da Boa Vista às vezes, e aí precisava de potência, Às vezes. um ar-condicionado, um sistema de som, um negócio, enfim. Mas, Chega o estudante em casa com o Bumblebee. cara, mas meu sonho era ter um Transformer. Porque, porra, Porque trânsito tu pode ir dentro dele ou no ombro dele. no ombro. Caralho, é maravilhoso. Engarrafamento, 6 da tarde, Presidente Vargas, vai lá, Bumblebee. Aí ele me bota no ombro e vai pau, 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 pau. Esmagando os outros carrinhos tudo. É. Se foda. Foda-se, não anotou Ah, a o placa. Edu Paz conserta. Eram 2 carros que eu queria ter e um eu realmente fiz de tudo pra ter. Era o Bumblebee, mas esse eu sei que é muito mais É difícil. tipo um Camaro, né, o Bumblebee. Não, mas eu queria ter o Bumblebee, não o Camaro.
Eu queria ter um Transformer. Entendi. Por isso é mais difícil de ter. Camaro todo agroboy tem, pô. É fácil. Camaro, eu poderia me endividar por 120 meses e ter. Mas o Bumblebee, eu preciso de um cubo de Energon, sei lá, o que é o nome da tecnologia. Agora, o outro era um DeLorean. Não precisa viajar no tempo, era só o DeLorean. E eu falei com o vice-presidente da DeLorean Motor Company. Caralho. Porque o que aconteceu? O projeto foi um fracasso no início da década de 80. Só que, anos depois, ele foi retomado. Um cara irlandês, engenheiro mecânico, sei lá, pegou o projeto, as peças que tinham sobrado na fábrica e falou, eu vou montar, ajustando os defeitos que o projeto original tinha. E começou a vender sob demanda. Mas era assim, pouquíssimos vendidos por ano, porque você tinha que mandar um pedido, ele tinha que fazer. Só que eu, na minha ingenuidade, achando que a Dilma ia influenciar essa compra de veículo, O cara lá do DeLorean. lá da Irlanda ia fazer. Aí eu tava vendo, o preço era tipo uns 36 mil dólares. Só que o problema é que pra mandar pra cá, não dá pra botar como gift no... Toy. sample. Mandar com uma amostra tipo da Shein, da AliExpress, da Shopee. Aí fica ruim mesmo. Aí o preço era quase o dobro. Eu falei, poxa, não vai dar. Mas tu não é professor de física? Tu não conseguiria montar um com viagem no tempo e tudo? Claro. É que tu não tem as peças. Só falta isso. É o que falta. É aço. Não dá pra usar 120 nióbio? metros de... Com nióbio tu não consegue? Nióbio consigo. Olha que teve uma galera que falou que com nióbio, ó, tu não, vai fazer uma nióbio. revolução. Nióbio Com realmente... nióbio. Nióbio é bom mesmo. Não, eu posso ver. Eu vou reavaliar minhas teorias. Mas assim, era o meu sonho, né? Eu vou reavaliar minhas teorias. Vou comprar um metro de estanho e vou ver onde eu consigo. Vou ver se eu chegar. consigo. Eu vou pegar água sanitária, estanho e 3 doses de fita crepe. Eu compro fita crepe na dose. Me vê 2 doses de fita crepe. E quanto dá 2 doses de fita crepe? 7 metros. Porra, então tá bom. Porra. Depende de onde você vai botar essa dose. O que você vai fazer com essa dose? Qual foi a coisa mais bizarra que você já tentou consertar com fita crepe? Buraco de bala na parede. Eu gostei muito do contexto. Cara, eu moro na Tijuca, né? Tinha muita bala perdida, quando eu era criança principalmente. Inclusive, era tão comum que as crianças do prédio, de manhã, iam catar como se fossem gotas de orvalho numa manhã de inverno, sei lá. Aí ficavam competindo. Você achou quanto? Eu achei 5. Eu achei 4 e tal. A pessoa ficava catando Tu bala. ganhou alguma vez essa competição? Não. Eu tinha medo. Vai que alguma tá viva, hein? Aí me pica e eu viro uma bala. Aí alguém me bota dentro de um Me revólverzão. Porra, eu não quero. Mas eu ficava... Eu achava... Não, assim, eu achava maneiro. Mas ao mesmo tempo eu ficava preocupado, porque hoje em dia tem 3 prédios imensos perto de onde eu moro. Mas quando eu era criança... Que te protegem. Que me protege. Protege, na verdade, todo mundo lá do prédio. Mas quando eu era criança, não tinha. Era lindo, por um lado, porque você via todos os morros ali, né? A vegetação, tudo, enfim, era lindo. Mas era perigo. Era um perigo porque você também via as balas traçantes. Você realmente via. Porque tinha briga entre os morros. Então... ficava um atirando pro outro, assim, como se fosse Sarajevo, sei lá, a Guerra do Golfo. Eu lembro, cara, eu tenho muitas imagens da Guerra do Golfo na minha cabeça. Foi Sim. mais ou menos 94, né? Era isso. E aí eu lembro que, tipo, assim, a Globo, né, só falava disso. E eu achava a parada mais foda, porque eu era criança e eu não entendia que aquilo ali era, tipo, um projétil. Pra mim, todas eram armas laser. Porque visão noturna, né? Então, eu falava, mano, é uma guerra de arma laser, eu preciso ir pra essa guerra, eu preciso dessas armas. Quando eu descobri que não era arma laser, eu fiquei chateadíssimo. Quanto tempo você levou pra descobrir? Foi quando, tipo, eu já fui com virando 30 anos, adolescente. tá. Já tava servindo e tudo, né? Já tava, Já tava lá com a arma, atirando e não atirando, eu falei, por que meu laser tá saindo tão pequenininho? Laserzinho, pô. Não, essa foi a primeira guerra televisionada, né? Porque não tinha sido ainda. Então foi uma coisa que o mundo inteiro parou pra assistir. E eu costumava falar até no meu stand-up que pra mim era muito impressionante porque eu tinha uns 10 anos de idade e a minha televisão ficava embaixo da janela. Então eu via a Guerra do Golfo, quando eu desligava continuava a guerra na janela. Então parecia um picture in picture, entendeu? Tinha as notícias do mundo e as notícias locais num só lugar. Eu via a bala comendo solta. Você criou um slogan.
É verdade. É verdade. Fora da zona, notícias do mundo e locais num só lugar. É isso. Cara, era bem impressionante. Diminuiu muito isso, mas... Até porque tem uns prédios agora. Não, mas Porque assim... as balas eu acho que continuam. As balas continuam. Mas o barulho do tiroteio parou, porque antes era bizarro, era muito barulho e tinha toda uma rotina de quando começava, a gente pegava o colchão, jogava pro meio do corredor, jogava pra sala, pra dormir no meio da... Era como se... E era Você sempre morou no mesmo lugar? Sempre. Porque assim, eu sempre morei em Quintino e aí isso acarretou uma coisa que eu conheço todo o bairro. Não, isso eu não conheço. Todo Tipo bairro assim, não eu conheço todos os velhos, todo mundo. Você conhece muita gente assim no seu bairro, assim? Não. Quando eu era criança, falavam que eu era o político do bairro, porque realmente eu conhecia o cara que fazia o pizzaiolo da pizzaria, o dono da farmácia, a moça da banca de jornal, o porteiro do prédio do lado. Realmente, eu era de conversar muito com a galera quando eu era criança. Mas várias coisas foram acontecendo. Primeiro que eu fui ficando mais velho, ficando sem tempo, né? E as pessoas sempre me conheceram por correr muito de um lugar para o outro. Tanto é que o meu primeiro herói, o meu herói favorito era o Flash. Eu achava maravilhoso. E eu ficava... Como o bonequinho que eu tinha, ele tinha os braços articulados, assim, faziam isso aqui. Sim. Mas eles só faziam isso se você apertasse a perna. Você tinha que apertar... fazer isso aqui, aí ele ficava com o braço assim. E eu achava que isso é que dava a super velocidade dele. Então, durante muitos anos da minha vida, da minha infância, eu corri assim, achando Pra que ver isso... se ia mais rápido. Que a aerodinâmica E pudesse... tu já era professor de física nessa época? Não. Seria mais Eu confesso divertido. que até hoje, quando eu corro, se eu quiser pegar velocidade mesmo, porrada assim, pra chegar rápido, Assim. não, eu boto o braço pra trás. Assim. Que nem o Frikazoid. por Não, o aí. Frikazoid O é assim, Freakazoid né? era uma coisa mais É assim. assim, é. É a segunda vez que o Freakazoid é citado tá. nesse podcast. Frikazoid é bom demais. Nunca foi tão referenciado o Freakazoid. Tá vendo? Freakazoid Isso é é bom um demais. Guilherme Briggs, queremos você aqui. Eu acho que ele foi pra São Paulo, né? E ele não viria aqui. Eu Será? não conheço ele pra eu falar, vai lá, por favor. Ué, não sei, de repente. Eu tô Eu muito... recebi informação que ele foi pra Teresópolis. Ah, é Caralho. tudo a mesma coisa. É, Eu e tô- Teresópolis eu acho que tem um próprio... Ah, não, é aquele outro lugar que tem um próprio... Uma senhora? Ele tá com o cabelo comprido, é isso? Há um bom tempo ele tem o cabelo Ah, é? comprido. Mas a ponto de ser confundido com uma Uma senhora é senhora? muito bom. É, Dona Cláudia Briggs. E a barba? Ele tava sem barba, então. É, possivelmente. Possível. Não, Eu mas tô tem me- senhora, por exemplo, se tu vai, sei lá, pra Portugal. Tu Mas que é um aí- cara que eu descobri há pouco tempo que gosta muito de viajar. Gosto. Em mas não tô- Portugal, será que não existe uma senhora com barba? Não, mas tem que ter muita barba pra poder ser confundida assim. Tem que ser uma barba espessa, né? Barbudona, assim, sei lá. Qual foram os lugares que você já foi visitar, assim? Que um dia a gente, numa conversa super informal entre uma gravação e outra, você falou que você gosta de juntar o seu dinheiro pra gastar com viagem. São as duas coisas que eu mais gosto de... A minha razão de viver, teoricamente... É ter um DeLorean. Isso... Total. Não, mas pensa só, cara, se eu tivesse um carro igual o DeLorean... Tu nem gastava com viagem. Não, ninguém... É isso. Mas ninguém ia roubar. Ninguém ia me roubar. Porque na primeira... Eu faço a ligação 90, ó... Tem um carro todo de aço escovado... Que é igualzinho aquele carro do De Volta ao Futuro. E que não parece um carro. Não parece o carro, tá? A porta dele abre pra cima, assim, não abre pro lado. Cara, em dois palitos pegavam o ladrão. O ladrão nem ia querer roubar, porque eu falei, ih, a porta abre pra cima, né? Não, e tem isso. O carro é muito apertado, não é prático. Daria pra, no máximo, um bandido. Um bandido em forma. Nem é qualquer bandido. Nem O é qualquer ratão não bandido. ia conseguir, mesmo. Não é. É muito apertado. Não dá pra... Porque, por exemplo, eu tive um HB20 que foi roubado. E aí depois eu entendi por que o HB20 era muito visado pelos bandidos. Porque cabia o fuzil inteiro dentro. Ele não precisava ficar pra Caralho, fora. Ele é alto. Ele tinha um teto alto, aparentemente. E tinha mesmo, assim. Ele é compacto, mas ao mesmo tempo tinha o espaço interno era bem bom. Eu gostava muito do HB20, mas eu troquei de carro justamente depois do assalto. Porque eu falei, cara, não quero mais ficar... Até porque tu não tinha mais o outro. Né? Não, mas eu podia continuar. Porque eu tinha tido uma perda total de um HB20, numa madrugada que uma moto passou a toda. E aí eu continuei no HB20. Eu comprei um novo HB20. Mas eu poderia ter Por continuado. que a gente fala HB20 e fala HBO? Você queria que eu falasse HB20? Não seria o certo se a gente fala HBO?
Mas eu falava HBO. As pessoas é que ficaram enchendo meu saco. HBO. Eu falava HBO. O que faz muito mais sentido. Apesar de ficar muito feio. Mas eu falava. Mas é o certo. Sim. Mas assim, eu não tinha coerência nenhuma porque eu falava X-Men, eu não falava X-Men. Eu nunca falei X-Men, que eu me lembro. X-Men. É. Até porque X-Men fica parecendo que você tá fazendo um hambúrguer com uma pessoa. X-Men? É. X-Men. Pega uma pessoa, bota aí um pão em cima, um embaixo. Você ketchup. comeria um X-Men? Ah, depende da fome. Mas quando você falou de fazer um hambúrguer, todo mundo que tá aqui, eu quero saber. Você imaginou a pessoa sendo cortada na transversal, tipo, deitada, aí você corta, aí tem a metade desse tipo daqui, ó. Pegou Sim. aqui. Longitudinalmente. Ou você pensou ela cortada aqui na altura da cintura e o hambúrguer tá no meio? A pensei ela inteira mesmo. Pessoa inteirinha assim, pão, alface, pessoa. Quer dizer, pão, alface, pessoa, aí queijo. Não, a ketchup. pessoa substituiria um hambúrguer. Isso. Entendi. Que É. doideira minha mente, então, hein? É. Porque eu imaginei a pessoa sendo o pão. Eu tendo que cortar ela entendi. ali Cê- ao longo que dela. seria bom também, né? Eu não A sei. pessoa sendo o pão. É, Mas o gergelim seria o quê? Caspa. caspa talvez. É. Mas as pessoas não chamavam, pô, na época do meu pai falava, pô, tu é um pão, hein? Tu não lembra dessa expressão? Não, lembro da expressão, mas ninguém nunca falou que tu é um pão. Pra mim, pelo menos. Não. Não, pra mim nunca falaram porque eu não me relaciono com pessoas de mais de 80 anos de Me idade. chamavam de chocolate. Chocolate? É. Mas isso em qualquer Ah, época. foi culpa da Angélica. Ela tinha algum programa que ela Ela falava? fez uma música chamada Chocolate é gostoso de comer. Ninguém nunca me comeu na época. Ah, entendi. Mas a piadinha tava aí, né? Entendi. Triste. É. Mas acabou que você não falou pros lugares que você já viajou. Não, então, eu viajei. Vamos lá, eu parei de viajar no início da pandemia, janeiro de 2020. Então tem uma trava aí que eu tô tentando finalmente resgatar. Mas eu viajei aqui na América do Sul pro Chile, Venezuela, Argentina, Paraguai e Uruguai. Eu vou esquecer alguma coisa, tá? Aí, mais pra cima, Cuba, México, Estados Unidos, alguns lugares dos Estados Unidos, tipo Nova York, Nova Orleans, Los Angeles, San Diego, Orlando, dei um pulo em Miami. Numa viagem só ou Não, em várias idas? Dessa então, dos Estados Unidos, né? É porque tem gente que gosta de fazer maraturismo, que é aquela pessoa que, porra, vou pra Europa, visitei a Europa, conheci a Europa toda, mas aí você vai ver, ela foi tempo só pra fazer a foto. É tipo, ela fica um dia em cada cidade e é isso. E aí, É o que deu. é o que deu. Não, eu entendo, às vezes é o que a pessoa curte, já basta, ela só quer dizer que foi pro lugar, mas não é o meu tipo de turismo. Eu gosto de... Eu fui pra Paris, a ideia originalmente era ir pra França. Só que eu conheci uma menina... Paris não é na França? Então, mas era pra eu ficar, 5 dias em Paris só. Não era pra eu ficar a viagem toda em Paris. Mas acabou que eu ganhei a hospedagem de graça. E era muito bem localizado. Era do lado do Centro Pompidou, que é bem localizado. Foi a Dilma que deu essa aí também? Cara, de certa forma foi, sabia? Moleque, gente, meu- vamos trazer a Dilma de Galera, volta. que lá, erro uma que casa, foi tirar a carro, Dilma. viagem. Não, mas se for parar pra pensar... Tocava vento. Foi a Dilma? Foi assim... foi. Porque assim, se parar pra pensar, eu comprei o carro em 2009... E eu comecei a viajar... 2009 já era Dilma? Não Não era era o final Dilma? do Lula? Então era o final do Lula. Acho que Eu era o falei final do besteira. Lula, 2009, acho que era o final do Lula. O Lula foi 2001, não foi? Acho que era o segundo mandato. Era o final do segundo mandato É. do Lula. Tá. Mas então, eu lembro que eu passei a viajar todos os anos em 2009. Foi a partir de 2009. Porque eu já tinha ido antes para a Argentina e tal. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz, mas ainda foi uma coisa tímida ali. Uma vez fui com meu pai, a outra com os amigos. Foram as duas viagens para o mesmo lugar, por coincidência, que era a Argentina. Mas de 2009 em diante, ou seja, obrigado, PT, eu... Se você ainda não entendeu, aqui a gente é muito claro. Não, e veja Tem bem... a bandeira vermelha aqui atrás de E mim. veja bem, é aquilo, contra fatos, não há argumentos. Eu sei que eu vivi a minha melhor vida durante esse período. Eu comecei
a ter Um carro. um carro, comecei a viajar, comecei a comer fora, Carne. eu comecei a... No meu caso, isso foi muito específico. Porra. Não, é muito doido. Eu comecei a poder bancar a casa também. Então, assim, as coisas foram acontecendo em todos os aspectos. No meio audiovisual, eu fui fazendo vários trabalhos. No meio acadêmico, de pesquisa, foi entrando grana para os laboratórios e tal. A Universidade Federal, porra, deu um disparo de progresso, assim. Foi um negócio incrível. Então, foda-se. Então, as Que pessoas... besteira, né? Investir em ciência. Olha, Pois é. As pessoas podem... Eu vou investir meu dinheiro em conhecimento? Podendo comprar nióbio? Não, então, poder comprar um fuzil, porra, pra defender a minha fazenda de nióbio. Comprar uma fábrica de Viagra? Pois é. Não, é um negócio assim... Eu vou investir em quem constrói o Viagra. Eu, sinceramente, é uma discussão que na minha cabeça não faz nem sentido, porque a galera que defende o Bolsonaro, pra mim, no fim, é bandido. É bandido. Ou é uma pessoa muito ignorante. Porque quando você vai ver quem tá defendendo é quem ganha dinheiro. Eu confesso que eu ainda dou esse benefício sempre da ignorância, quando não é alguém que é rico. Quando a pessoa não é rica, eu falo, não, calma aí. Pode ser ignorante. E dependendo da idade, porque dependendo da idade eu falo assim, estudou em escola tecnicista. Pode ser Aprendeu também. uma profissão. Ou colégio militar, né? Se tu passou de pavuna, só o que tem. Mas o que eu quero dizer assim, é muito doido, porque eu hoje em dia, eu não posso nem dizer que eu sou PT. Né? Eu tenho um pensamento esquerdista, mas não sou PT. Necessariamente. Mas no governo de esquerda, e no caso o governo de esquerda foi o PT do Brasil, foi quando a minha vida e a vida das pessoas que eu conheço, pelo menos, se tornou melhor. Eu sei que para a vida de muito bandido, ela ficou melhor no governo Bolsonaro. Então faz todo sentido o bandido votar no Bolsonaro. Né? Porque... Pra você que é bandido, a gente te entende. Eu super entendo. Sério, eu acho que, tipo, se eu fosse bandido, se eu sonegasse imposto... se eu fosse grileiro e tal, caralho, eu ia votar muito no Bolsonaro. Porra. É óbvio. Faz o B. Nem dá pra fazer. Nem dá pra fazer, é muito complicado. Tem que fazer, eu não sei como é que Faz facadinha na barriga, tô brincando. Não no vídeo, não. Ainda bem que a gente falou aqui atropelado, não vai nem dar pra pegar o algoritmo. Mas Então, assim, eu comecei a viajar direto. Eu parei justamente na época do Bolsonaro e a pandemia ajudou. Isso. Eu espero agora... Tu tava com alguma viagem programada nesse período da pandemia? Não. Calhou de você não estar com... Eu, assim, tinha vontades pela frente, mas não tinha nada programado. Até porque realmente a grana tava ficando mais curta. Então, teve o fato financeiro, que tava ficando pior, tava desidratando. E teve o fato pandêmico, que ajudou ainda mais a desidratar a minha reserva financeira e também não poder viajar. Mas, resumindo, dei muita volta, você perguntou os lugares. Aí Cuba, México. Então, assim, essas viagens, quando eu fui, por exemplo, para a França, era para ser França 18 dias. Acabei fazendo Paris 18 dias. E aí já tinha chegado a um ponto que eu já estava visitando esgoto. E eu não estou exagerando. Eu realmente fui pro esgoto. Porque tinha um passeio que eu descobri. Tá ligado aquele vídeo que rola de... Porque é um cara todo vestido de roupa dominatrix, no esgoto, assim, descobrimos quem era, Era eu. E tinha lojinha, sabia? Tinha lojinha de souvenir, com ratinho de pelúcia. Meu Deus. Cara, no outro dia eu vi um vídeo, né, desses que viralizam em Twitter, TikTok, né? Tá. Que era assim, a pessoa filmando a Torre Eiffel, aí bonitona, assim, aí ela jogava a câmera pro lado, assim, rato para um caralho. Não tinha quando eu fui. Era muito rato. Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Foi Macron. Macron, seu safado. Cara, mas lá na França o pessoal tem uma consciência de classe. Assim, as coisas foram sendo diluídas com o tempo. Mas é muito mais forte do que no Brasil, por exemplo, né? Liberté, Égalité, Fraternité, aquelas porra todas, ainda tão vivas. Então eu lembro que num domingo lá na França, tipo, era muito difícil você encontrar algo funcionando, porque o pessoal falava, eu não vou trabalhar. E teve plebiscito para votar na época, se queria que pudesse trabalhar no domingo, fosse um dia normal. 70... Como é que tu comprou pão lá? Me dá um pão daqui. Não, mas eu sabia um pouquinho de francês. Eu gosto de tentar aprender o idioma do lugar e eu sou abusado, cara de pau. Então, por exemplo, quando eu fui pro Egito, eu fiquei tentando falar em árabe com a galera, entendeu? O que tu lembra ainda alguma coisa? Cara, sabe que eu esqueci de quase tudo? Aish, pão. Aí tem aqueles básicos, salam aleikum e tal, mas eu esqueci. Eu falava bom dia, boa tarde, boa noite. Falava um monte de coisinha assim. Se virava bem. Me virava bem, assim. Tu foi quanto tempo no Egito? Eu tenho Também muita vontade de ir pro Egito, Foram cara. 20 dias.
mas eu fico pensando na alimentação. Eu sou muito chato pra comer, né? Então, sempre que eu penso assim, queria viajar, aí eu penso, como é que é a comida local desse lugar? Assim, eles têm a comida árabe, que é bem boa, e eles têm a comida ocidental, que é horrível, que eles tentam copiar e não são bem-sucedidos. 90% das vezes não são bem-sucedidos. Mas eles têm a comida importada, que você pode comprar no supermercado. Carrefour, lá tem Carrefour e tal. Não sei se lá eles espancam as pessoas, mas eles têm Carrefour. Tomara que não. É só evitar os guarda-chuvas, cara. Tomara que não. É. A galera, quem falou foi ele é branco. Tá? Não, essa e eu, crítica não e eu veio nem, de mim. e eu nem falei que o Carrefour espanca. Não tô falando isso. Até porque a gente sabe que ele não espanca, ele mata. Não, assim, pra gente não ser processado, vamos esclarecer que a gente não tá falando da instituição, a gente tá falando de um funcionário da instituição. Que tava lá, É. né? E era terceirizado. Né? Não- O mercado em questão não tinha nada a ver com isso. Não Tava é nem isso. sabendo. O seu Carrefour não ficou nem sabendo. Coincidência triste. E curioso, né? Porque o Carrefour era originalmente francês, né? Não é mais? Não, eu acho que ainda é. É do GPA, não é? Eu acho que tá junto Não com sei. o Grupo Pão de Açúcar. Eu acho que tá junto. Eu acho que é do mesmo Caralho. grupo hoje em dia. Não tenho certeza. A Billie Uma Jean. máfia, né, cara? Cara, No outro dia eu fui nas Casas Bahia, né? você descobriu que não tinha baiano lá. Verdade. É foda. E era aqui no Rio, né? Eu achei Os absurdo. Casas Bahia no Rio. Não tinha Você mais. já viu Casas Carioca na Bahia? Também nunca vi. Não viu. Não, mas aí eu falei pro cara, não, eu vou ver ali no Ponto Frio, pra comparar preço. E tava quente nesse dia, né? Pesquisar. Aí ele falou assim, mas é o mesmo dono. Ou seja, não ia adiantar nada É eu Grupo ir. Via, eu acho. Não ia adiantar Via nada. Varejo. Tipo Via assim, Varejo, não todos. é uma concorrência. Não é. E aí você fica nessa de, vou pesquisar, e não é. Eu tinha. Agora eu não confio mais em ninguém. Então, não compro mais nada, tô brincando. Tem um gráfico que mostra que, tipo, todas as empresas são 12 empresas. É meio isso, se não me engano. Todas as empresas são 2 empresas? 12. 12. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no geral é isso. Essa imagem é clássica e vai mudando com o tempo, porque vem uma pra cá, outra pra lá, mas é isso. O capitalismo tem dessas, né? Ele vai aglomerando, ele fala que é super a favor da concorrência, mas não é, não. O capitalismo 3.0, no fim das contas, ele quer mais o monopólio e foda-se. Foi por isso que deu as merdas todo no início do século XX, porque ficou só na base do monopólio, aí teve que ter intervenção governamental para poder quebrar esses monopólios. Mas o que eu acho doido e aí entra, tipo, se eu fosse político ou tivesse alguma influência, eu ia obrigar as empresas a dizerem o grupo do qual elas... Não mudou agora que você tem um alimento, aí ele tem que dizer na embalagem, tem gordura trans, tem Isso. açúcar. Eu acho que tinha que dizer assim, esse salgadinho aqui é da empresa tal, e deixar bem grande, para a pessoa saber que é tudo da mesma empresa. Entendeu? Você vai, por exemplo, escola. É tipo Unilever, né, cara? Muita tipo coisa do Unilever. Unilever. E são coisas que não são nem, tipo... Sei lá, é o Omo e o Danoninho. Aí você fica... Como é que... A Unilever sabia- muita O coisa. Unilever é muita parada. Se não me engano, o Não tem Todinho... nada contra o Unilever. Consumo muita coisa, É. mas é bizarro, assim. O Todinho, se não me engano, é da Ambev. É da Antártica, Caramba. sei lá, da Budweiser. É tudo do mesmo dono. Que é da mesma marca do Cebolitos. Que é da mesma marca de uma porrada de outras coisas. Então, assim, a grana vai tudo pro mesmo lugar. Claro, aí vão dizer, não, administrativamente não é o mesmo... Mas é a mesma porra. No entendeu? final, né, a maior fração É. ou pequenas frações de tudo isso viram uma grande fração. Sim. É a falsa sensação de escolha. E agora falando sobre um assunto muito específico, você gosta muito de board game. Gosto. Isso não é sim. tão perto do que a gente já falou aqui. Não, é porque você vai entender que agora entendi. vai chegar a especificidade Ok. desse assunto. Que é uma vez a gente gravou um jogo que basicamente... Eu não lembro se a gente gravou, você só me contou dele. Tá. Em alguma gravação existiu esse jogo. Aconteceu. Que era de um submarino coletivo. Não que jogamos. Que você vai descendo e É muito bom. E você tem que ir lá pra recolher tesouro e voltar pra superfície e aí todo mundo ganha. Um jogo coletivo dividindo o mesmo oxigênio. Corta pra nossa realidade de que aconteceu isso com o submarino. Pô, eu creio que você ia puxar, deixa pro capitalismo. Isso a gente pode botar... Não, eu achei maravilhoso. Caralho, essa... É foda, agora eu fui cancelado. Eu achei maravilhoso, várias pessoas morrendo. Não, mas você uma crítica que eu tenho a fazer, que foi todo esse alarde por causa desses 5 pangão aí, que, porra... Bilionário. Bilionário, cheio do dinheiro, podiam fazer... Era tudo branco, não era? Sim, Com certeza. tudo branco.
Que dá pra podiam fazer um- qualquer coisa com o dinheiro que eles gastaram ali, eles poderiam fazer qualquer projeto social. Que iam deixar eles, inclusive, com mais dinheiro. E aí, todo esse alarde da mídia. Cara, um navio naufragou com 750 pessoas pretas, imigrantes fugindo de outro país que tá uma merda. Cara, e ninguém... Nada. Não é a mesma comoção, assim. E aí você vê que, tipo assim... O que tá sendo pautado ali? É a vida das pessoas... É a vida de pessoas ricas, é a vida de pessoas ricas brancas. Mas assim, qual é o valor, assim? Porque não teve o mesmo plano de Do ação. submarino? E eu nem ia chegar nesse lugar. Não, o valor do submarino era caro. Não, é porque, assim, eu acho que é sobre pessoas imbecis. Eu acho que a história do submarino branco de pessoas brancas é sobre imbecis. Pessoas imbecis. É sobre pessoas... Porque a gente achou divertido. Eu achei divertido. Porque, assim... Eu adorei fazer piada. Desculpa. Me senti o Léo Lynch? Me senti o Léo Lynch. Mas Gente, adorei fazer piada. Tem uma máxima no stand-up que é assim: o punch down é sacanagem, o punch up, foda-se. Os caras são bilionários, entendeu? Vou ficar sentindo pena porque eles pegaram uma grana que é que nem as pessoas que foram pro espaço gastar uma fortuna pra explorar um espaço que ainda nem tem o que ser explorado, porque não tem nada ainda. Que explodiram, né? Também. Não, esses eu tô dizendo a galera lá do Musk, do Jeff Bezos e tal. Sim. É isso, é gastar um dinheiro absurdo que poderia ser usado de outra forma. Aí vão dizer, mas o dinheiro é deles, eles usam como eles quiserem. É que nem você que podia estar dando o dinheiro do MM pra uma criança que tá com fome. Mas não é, né, a mesma Ou dar o coisa. MM pra criança. Porque o dinheiro não é dele, O que não né? ia matar a fome da criança. Mas ia ficar um gostinho gostosinho na boca. Mas assim, é diferente, obviamente, né? São ordens de grandeza muito, muito, muito maiores. E é por uma coisa realmente supérflua demais. Porque aí a gente vai entrar no julgamento do mérito do que é supérfluo ou não. Um MM ou uma descida... Ou uma experiência. Eu consigo entender a curiosidade humana. Isso eu consigo entender. De ver o Titanic? Não, de ver coisas. De ver coisas que as pessoas não veem. A gente faz isso em jogo de videogame. Tipo, Verdade. tem Não, assim, eu te cortando. Pode eu sou cortar. viciado em ver vídeo de mergulhador mostrando o fundo do mar. Nem nadar eu sei, galera. Por isso que a Bárbara me perguntou, a minha esposa, não, tu é meio doidão, Eu tu... achava que era a atriz global, Bárbara Paz. Não, ela a gente não tem contato. Ah, que pena. Outro dia eu vi a Bárbara Paz no avião, mas nem perguntei sobre você pra ela. E ela tava tranquila? Tava de boina. Ah, eu que bom que ela tô tava em usando paz. quase em homenagem a ela. Tava quase com esse mesmo visual, só que era preto isso aqui. E óculos escuros. Ela não queria contato. Tava Eu não tentando quero. passar batido pra Pra caramba. ela é caramba. muito Ela tava de gótica. fone de ouvido, toda preta, com o chapéu preto e um óculos escuro. Quando você vê a moda, né? Bárbara Paz, branca, decidiu ficar toda preta. Entendi. Achava que ia chamar de Tava Que branca errado. só na testa e aqui, ó. Que errado. Mas ela virou assim e perguntou, você é um cara que possivelmente entraria nesse submarino. Eu falei, Bárbara, eu não sei nadar, eu tenho medo de barco. Não existe nada que me fizesse entrar num submarino. Você tem medo de barco? Eu tenho medo de barco. Se eu pegar um barco aqui e fizer assim, você se assusta? Não, mas se tu falar assim, agora tu tá dentro de um barco, eu vou Entendi. ficar... Cara, vários jogos eu desisti de jogar porque tinham Jogo fases digital. da água. Fase da água, você tem que ficar na água, você tem que mergulhar agora muito fundo. E eu fico... Eu só zerei o Assassin's Creed Black Flag porque um amigo meu me ajudou. Que doideira. É, Não, é. sabe o que é doideira? Porque quando eu tava jogando o Horizon novo, do PlayStation 5, eu vi que tinha uma configuração lá e eles usaram um termo muito específico de uma fobia pra água, pra fase de água, que eles falaram assim, você quer diminuir isso caso você tenha essa fobia? Eu nem entendi o que é isso, mas você tem que mudar essa configuração, Sim. então. Eu... Calassofobia? Talassofobia. Talassofobia, era isso mesmo. Então, talvez eu tenha essa fobia, nem sei assim. Caralho. Eu consigo ver coisas que estão imersas na água. Você nunca mergulhou, então? Nunca mergulhei e nem vou. mas, por exemplo... Nem na piscina? Cara, eu vou te falar, a piscina, o que eu vou falar agora é muito engraçado. Mas se eu ficar na borda da piscina, eu começo a achar que na piscina tem tubarão. E eu começo a ficar com medo. Ou A seja, na mente é piscina, incrível, ou né? eu tenho que ficar dentro e eu não posso, eu evito ficar sozinho, inclusive, ou eu estou completamente fora. A mente é Esse incrível. lance de ficar na borda com o pé na água, na minha cabeça não funciona. Que coisa Porque maravilhosa. eu acho que vai vir um bicho Porra, e tu me ia matar. Cara, você é uma pessoa perfeita pra hipnose. Sim, eu acho que eu sou completamente suscetível à hipnose. Porque eu lembro que eu vi um meio documentário, meio programa de televisão de um cara que eu adoro, que é um... Pyong Lee. Não, é um cara que
provavelmente deve ter inspirado Pyong Lee, só que ele é 1 milhão de vezes melhor do que todos esses que estão aí. Ele é realmente referência, que é o Darren Brown. E aí ele fala sobre fé e um monte de aspectos assim. E ele pega uma pessoa, por exemplo, ele bota no completo escuro. A pessoa fica no escuro e é incrível como é que poucas pessoas Fecha o olho aguentam. dela. Não. Pode ficar com o olho aberto, mas é um breu total. E é impressionante como é que só da pessoa estar no escuro, a cabeça vai gerando um monte de minhoca. Porque imagina, uma coisa é aquele escuro que tem um feixezinho, assim, né, uma frestinha de luz que ilumina alguma coisa. Não, imagina o breu total, como se você fosse cego, como se você tivesse com o olho fechado. Então você pode abrir o olho, só que você não está vendo nada. Você começa a imaginar. Tipo, você imaginando que tem tubarão. Começa a viajar. E aí você fala, cara, é uma piscina, mas tipo, é a minha cabeça. É a Tipo, tua e aí cabeça. quando eu falo isso pras pessoas, tipo, elas não entendem muito bem. Tipo, na minha cabeça, se eu estiver na praia, independente de onde eu esteja, vai vir um tubarão, vai vir um bicho e vai me matar. Às vezes você vai acertar. Sim. Na dúvida, é melhor você Então- sempre achar que tem. Então, Faz assim, eu sentido. sempre fico eu entro na água, mas eu fico assim, no mais fácil de eu conseguir correr. Porque eu não sei nadar. Então, assim, eu tenho que estar... Se a água começar a dificultar a tua mobilidade, você já volta. Eu já volto, já... Entendi. Não, minha mãe me zoava muito quando eu era criança, que ela falava que eu tomava banho de areia. Eu ficava, sabe onde a água arrebenta, que só vem espuma e areia? Aham. Era onde eu ficava, assim, sempre. Entendi. Você nunca pensou em resolver isso num hipnólogo, alguma coisa? Cara, eu nunca pensei mesmo, não. Assim, de ir no Porque, hipnólogo, assim- me hipnotiza aí, pra eu parar de ter medo de Ou fazer uma regressão, alguma coisa, porque isso deve ter alguma coisa no teu passado. Deve ter alguma história aí que te traumatizou. Você viu o Então, caralho, a minha mãe, quando eu era moleque, ela deixou eu cair na banheira e eu fiquei, tipo, afogadão lá. E talvez isso Será seja... que isso seja... Olha, eu não sei não, Será que... mas eu acho que, não sou formado em psicologia, mas talvez isso... Então, mas aproveitando agora todo esse gancho e falando da física, o que de fato levaria, assim, pra todo mundo entender esse submarino idiota? Idiota não, imbecil. Idiota Imbecil. é coisa boa, imbecil não. É verdade, idiota, eu sou um grande idiota e eu Eu sou legal, também. gente. Assim, implodir. Tipo assim, ele tá lá e pum. Então, primeiro a gente tem que entender a diferença da implosão para explosão, né? A explosão é para fora, é externo, a implosão é para dentro. Então, o que aconteceu? O submarino, na verdade, assim, a gente tem uma pressão na terra. Se você está na superfície do mar, você foi para praia, Sim. chegou na praia, momento aula, hein? Chegou na praia, tá ali, no nível do mar. Você vai ter uma pressão básica que é a pressão terrestre. O que é essa? Quando a pessoa fala pressão, o que é isso? Você não tá vendo, mas tem matéria aqui. Quando eu faço assim, eu tô mexendo na matéria. Só que ela é invisível porque ela é o ar. E esse ar tem massa. Se você pegar toda a porra do ar que fica em cima de você na beira da praia, é o equivalente a um Fiat Uno em cima de você. Só que você já se acostuma. Machuca. Só que você já se acostumou a esse Fiat Uno. Entendeu? Ele tá ali em cima de você, distribuído por todo o seu corpo. Nesse momento tem um Fiat Uno em cima da gente. Pode-se dizer que sim. Mas Isso tem a ver com a gravidade, não? Tem também. MGH, né? Então tem a gravidade interfere. Então, quanto maior a gravidade, maior a pressão que você sente. Só que isso é só para você entender por que você não é esmagado nem nada. Porque a pressão é uma relação de força e área. Por que o Fakir, quando ele... Não o Faquin que trabalha aqui. O Fakir, quando ele fica na cama de pregos, por que ele não vira um queijo suíço e afunda todo? Porque ele está distribuindo a força dele sobre vários pregos. Então, são várias areazinhas. Se fosse um prego só, ele morria. Não morria, mas levar uma furadona forte ali. Entendeu? A não ser que ele usasse algum orifício específico para ficar com o prego. Aí já são outros 500. Enfim, quando você vai para o mar, pensa só. Você está aqui na beira da praia. Aí eu, que não tenho esse medo todo, essa fobia de água, eu vou andando e mergulhando. Vou andando para baixo do mar. Além de ter todo o Fiat Uno de ar em cima de mim, começa a ter e isso é mais visível, começa a ter uma massa de água em cima de mim, entendeu? Então vai aumentando. Só que o doido... Mas são duas pressões ou uma pressão que foi potencializada pela outra?
Se você quiser pensar como duas pressões, pode pensar, não seria errado. Mas no fim das contas, o resultado é uma força só que você vai sentir sobre você, que é a soma das duas. Uma é de ar, a outra é de água. Só que qual é a diferença? Para você ter esses, sei lá, 11 quilômetros de ar, você só precisa de 10 metros de água. Calma aí. Em 10 metros pra baixo de água. É o equivalente a É o toda a ter saído. Eu tô lá na litosfera? É. É todo o equivalente de ar que você tem da superfície da... Eu tô começando a ver que é uma opção cada vez mais burra. Você tá no submarino. Agora eu já tô jogando submarino de guerra também. É, cada 10 metros que você vai descendo, você vai aumentando em uma atmosfera, que eles chamam. Ou seja, é uma atmosfera mesmo. É a força da atmosfera sobre você. Então, se ele desceu 80 metros, digamos, né? Ele desceu 80 atmosferas. Se ele desceu 10 metros, são 10 atmosferas. Então, além de ter uma atmosfera, ele tem mais 10. Então, ele tem 11. Aí, pensa só. É uma força que é feita não só na vertical, ela é feita por todos os lados. Você sente a força de todos os lados. Por isso que quando você mergulha, e aí você nem precisa mergulhar muito, não. Você pode mergulhar 1 metro, 2 metros, 3 metros. Você sente uma pressão no teu ouvido. É verdade, isso dá uma agonia, inclusive. Porque é a força da água, mais a do ar, né? Mas a do ar você já está acostumado, empurrando o teu tímpano, aquela pelezinha que parece a película do tambor, para dentro. Ela está forçando para dentro, entendeu? Tá empurrando aqui, tipo implodindo. E tem gente que, inclusive... Dá para implodir? Tipo, você tá mergulhando e do nada, puf! Se você for muito rápido, por isso que as pessoas falam, você tem que ir aos poucos, tanto para ir quanto para voltar. Você não pode ir de uma tacada só. Inclusive, eu vi uma vez um resgate de um... Não implodir nesse nível, mas mas aí eu acho que era um submarino militar, era um mergulhador, alguma coisa assim, que não podia tirar ele rápido da água, senão ele ia explodir. Então, por quê? Porque tem os dois lados. Pensa que o oposto disso, o oposto de ir pro mar seria o quê? Tô fazendo tipo aula. Pro céu? Isso, exatamente. Então, o que tem de mais na água tem de menos no espaço. Então, pensa que você tá todo trabalhadinho na pressão atmosférica. Você Tô perfeitinho ali. Perfeitinho. Aí você vai pro espaço que não tem pressão atmosférica, porque não tem atmosfera. Então lá é zero, é o vácuo, é nada. E você tá todo trabalhado, carregado na pressão. O universo é muito comunista. O universo quer o equilíbrio sempre. Então, se ele vê que você tá cheio de atmosfera e ele tá do lado de fora com zero atmosfera, ele vai somar e dividir por 2. Ele vai tentar tirar a tua pressão e dar para fora a pressão. E aí você explode. Se você estiver no espaço, você infla. Entendeu? Então... Não necessariamente você vai explodir porque você vai congelar antes, mas você... essa era a minha pergunta. Essa parada do congelar é mentira, então... Não, é verdade. Você congela, explode? Não, você não necessariamente vai congelar... Não, perdão. Você não necessariamente vai explodir de pó, mas você vai inflar. Você fica inchado. É, porque a pressão tá te expulsando. Caralho, que mal... E você vai congelar também, isso porque... deve ter acontecido com alguém, né? Ou isso é uma grande teoria? Não é uma teoria, mas é uma teoria que é comprovável, entende? Sim. Mas não sei, deve ter acontecido com alguém. Em filme de ficção científica já aconteceu várias vezes. Com o Stallone já aconteceu. Ah, no Stallone? Com o Stallone. Aí, com o Stallone, é isso que eu ia falar lá, que ele tá em Marte e do nada o olho dele vai esbugalhando, não consegue respirar. Não, eu acho que esse é o Schwarzenegger. É Schwarzenegger, é verdade. Schwarzenegger. Mas então é isso. Então, assim, o que aconteceu com o submarino... Qualquer submarino, ele tem que fazer uma compressão e descompressão para poder sempre ficar com a mesma pressão do ambiente, porque lembra, é tudo comunismo, então tem que estar sempre tudo igual. E isso dentro das células do nosso corpo, inclusive. Se você toma muito sal, o teu ambiente fica mais salino do lado de fora e aí ele desidrata, entende? Porque ele vai tentar pegar... Tá falando que só emagrece? Não necessariamente. Não, o que desidrata bem é álcool, por exemplo. O álcool é um desidratante muito bom. E ele emagrece. Eu acho que se você entrar na vida do... se você entrar na vida do vício, talvez, mas não. Você tá falando de cerveja? Porque a cerveja tem fermento. Tem... Aí que incha. Dá uma inchada. Pô, mas assim, a gente entrou no Sem devaneio. A gente entrou no devaneio. Mas o que importa é o seguinte, pensa que é tudo comunista, né? Pela lógica. Então, se você
tem um submarino e ele está, aos pouquinhos, ganhando a pressão do meio externo, isso tem que estar sempre sendo controlado. A troca ali. Ele tem que estar sempre com a mesma pressão do lado externo. Então, se ele desceu para 10 metros de profundidade, todo mundo que está dentro do submarino está com 10 vezes mais pressão do que estava quando estava lá na superfície. É tipo isso, tá? Mas, e a pressão dentro do submarino não conta? Não, então, eles têm que sentir como se a pressão fosse a mesma. Eles não podem sentir essa pressão, senão eles vão morrer. Entende? Eles têm que pressurizar e despressurizar. Isso tem sempre a câmara de pressurização. Com 10 metros, com 20 metros já dá pra morrer, então. Não, qualquer. Basicamente. Se tu for rápido assim... Você se fode. Ou você pode estourar uma artéria, um negócio, uma veia, sei lá, uma porra assim, se for muito rápido. Mas aí pensa assim, pelo que eu li, teve uma descompressão, alguma coisa assim, uma falha na regulação de pressão interna, e aí o que aconteceu? Ficou com menos pressão do lado de dentro. Não estava igual ao do lado de fora. E aí a pressão de fora fez força e implodiu. Aí eles morreram. Agora, será que eles tiveram, tipo, uma percepção de que estava acontecendo isso? Ah, deve ter. Cara, deve ter doído tanto. Porque pensa se o teu ouvidinho, na hora que você mergulha, dói. Imagina você ter metros e metros e metros de água fazendo pressão sobre o... Não, porque eu vi um post assim, não, eles morreram sem dor. Ó, só se foi que muito do nada rápido. fez... Só se foi muito rápido. Aí pode ter sido. Mas eu acho que esse 1 segundo deve ter sido agoniante. Agora, fazer uma outra pergunta que já não tem nada a ver com o submarino, mas sim com o avião. Biscoito maisena. Por que o avião voa? Aí é o efeito Coriolis. É um negócio... Eu posso estar falando besteira, mas se não me engano... Mas tem a ver com pressão também. A pressão do lado de baixo da asa é maior do que a pressão do lado de cima. E aí, por isso, ele voa. Resumindo bastante, é isso. Então, na verdade, ele não tá voando, ele tá... Tem uma folha de papel? Não. Ah... É porque eu vou ter que arrancar a folha. Tudo bem. Isso aqui são anotações. Isso aqui é o meu livro de piada. Não sei, arrancar a folha. Então, professor. Talvez não dê tão certo, mas vamos lá. É meio isso aqui, ó. Tá vendo que eu tô soprando em cima, né? Sim. Mas você viu que subiu aqui. Sim. E por que isso acontece? Porque a partir do momento que eu mudei a velocidade... O vento tá passando por aqui, né? Na verdade daqui para cá, e aí ele tá fazendo a pressão aqui em cima... Tem que falar mais no meu Opa, perdão. O vento tá passando aqui, e aí a pressão aqui embaixo começa a ser maior do que a pressão aqui em cima. Nesse espacinho aqui, a gente tá na mesma pressão. Foi isso que os caras perceberam lá atrás. Aí falaram, pô, e se a gente fizer isso numa asa grandona? Aí a gente faz... Aí o vento... A gente vai vir mais vento para cima do que para baixo. E aí a gente começa a empurrar o bichinho para cima. E por que o avião não explode? Pela pressão. Ah, não, mas tem também. Mas você já percebeu que às vezes o ouvidinho fica incomodado? Quando a gente... Isso acontece com a gente subir no alto, por exemplo. Porque é isso. A gente vai tendo menos pedaços do Fiat Uno à medida que a gente vai subindo. Entendeu? E ao mesmo tempo, quando a gente está... O avião, ele tem uma pressurização, que aí é o contrário. Enquanto a câmara lá tem que... O submarino, ele tem que se preocupar com o excesso de pressão que é colocado, então ele tem que equilibrar para menos, no caso. O avião, ele tem que equilibrar para mais, porque ele está subindo, né? Ele está ficando com menos pressão, só que a gente está com a pressão do ar, que no nível do mar. Então a gente não pode perder essa pressão. Se a gente perder, a gente se ferra. Quando a gente entra no avião e no submarino, a gente fica dentro, tipo, encapsulado. Meio com isso. aquela pressão da terra. A gente tem que fazer... Tem duas opções. Ou você vai ficar com aquela pressão da terra ali, sendo mantida de alguma forma para neutralizar, né? Ou que seria o caso... que também funciona, né? E muita gente faz isso, que é o pressurizar e despressurizar. Que tem, por exemplo, isso você vê em filme também. Sim, eu já vi. Tem tipo uma câmara antes de você entrar no submarino, ou você entrar no... Tem muito em filme de negócio de satélite. Ah, estamos lá no satélite. Aí você entra no... Aí você fecha uma escotilha para poder abrir outra escotilha. Porque você precisa pressurizar e despressurizar, porque senão você pode explodir, implodir, etc e tal, entendeu?
Isso faz diferença. Você tem que ficar na mesma pressão, entendeu? Que loucura. Eu tenho uma pergunta de física também. É verdade que tu pegou no pau do Kid Bengala? Não. Ele é um belo físico para um cara que já fez o que fez Pela história. pela história de vida, mas não peguei. Poxa. Queriam que eu tivesse pego, mas não peguei. Não, assim, pra história seria legal. Mas pro vídeo em si, não faria diferença. Não faria diferença. Mas você viu. Então, não vi. Eu preciso começar a mentir sobre essa história. Mas eu não vi ali, eu vi depois em filme, né? Mas Igual todo mundo. mas ficou aqui, ó, muito perto, muito perto. Dava pra ver se quisesse. Se eu virasse o olhinho aqui, ó, assim, aí eu via. Mas não vi. Mas tava no personagem também, né? Então, Sim, acho era que o seu jura. seu juro, exatamente. Agora, hoje... Tô brincando. Mas se fosse hoje, talvez, se eu não tivesse personagem, quem sabe? Que ia dar um ótimo corte. Mas na época a gente não pensava nisso. Mas você não pensa em fazer corte para suas redes sociais dessas coisas que você já fez no passado? Me falta paciência ou dinheiro para pagar alguém para fazer isso. É só isso, porque eu demorei muito a ter um canal justamente por causa da edição, porque o Marcos, lá em 2011, eu comprei a câmera, a T3i, que era que todo mundo comprava na época. Sim. O Marcos, em 2011, tinha começado o canal, eu comprei a câmera, porque comprar era relativamente fácil, tem um item. Sim. Mas o que me faltava, e gravar também era tranquilo. O problema era editar, que eu não tinha paciência. E não tinha também essas ferramentas que tem hoje, que são mais fáceis, né? Isso, antigamente, acho que, sei lá, acho que era Sony Vegas 4. Final Com Cut. Fraps, Cut. 99 Fraps. Era bem limitada. Coisa assim. Mas é foda. Mas o de quem é vez já tá há quanto tempo? Há quanto tempo ele existe? Cara, se for pensar que teve... Sem considerar o hiato, ele tá desde 2014, 2015. Aí teve esse grande hiato e ele voltou oficialmente em dezembro de 2018. Então já tem um tempinho aí. Tudo bem que a pandemia fudeu, né? Fudeu com o algoritmo, fudeu com tudo, porque a gente não conseguiu gravar a jogatina, que era o carro-chefe do canal, né? Mas agora a gente tá tentando botar ele aí na praça. E no TC tu tá desde quando começou? Porque na verdade eu De tô quando com o começou Marcos. o TC, né? Que eu já achei que um violão você não... Não fazia parte, mas eu tava ali nos Castro Brothers, entendeu? Quando ele virou Castro Brothers, quando o canal que era Marcos Castro virou Castro Brothers, eu já tava ali, 2014, 2015 também. Antes disso eu vinha esporadicamente, o Marcos me convidava, grava um vlog aqui, grava Tem um vídeo teu da época que tinha muita musical, que eu amo, que é tu de Aladdin, mano. Esse a gente gravou aqui, isso foi 2016 ainda. Eu gosto muito desse vídeo. Um beijo, Marcela, que tá ali lá na Alemanha. Então, por que ela foi pra Alemanha? Ela casou com um alemão e achou que a vida tava melhor lá, e naquela época realmente tava melhor lá mesmo. E agora? Ainda Agora tá? já não sei, agora já não sei, vamos ver, vamos torcer. Né? Porque agora a galera pode ficar com frio. Porra. Cara, caraca, é muito problema global, né, cara? Cara, ser humano não é fácil, não. Ser humano depende de tantas coisas para você ser um humano que tá de boa. Você tem que ser rico. Eu não vou nem falar aqui na questão racial, porque é um assunto que você... Mas, porra, dependendo da época da história que você vai nascer, com a cor que você nascer, o gênero que você nasce, a orientação sexual, tem tanta coisa que pode... É um jogo de dados que você rola e sai um D1, você se pode. Mas em jogo, qual é o teu tipo de jogo favorito, assim? Cara, Porque no canal a gente, quer dizer, você sempre acaba priorizando os jogos que são mais divertidos. de galera. E eu sempre falo, pô, Studs, vamos fazer uns jogos que são mais pesados, que a galera vai, sei lá, ficar aí, que a gente vai precisar mais tempo mesmo. Você fala, pô, não sei, cara. Qual é o teu tipo de jogo, assim? Hoje em dia eu gosto mais de jogo pesado. O que eu faço no canal é o que eu sei que eu joguei muito no passado. Porque é um jogo de entrada. A galera gosta de se divertir, principalmente quem tá começando. Depois é que é comum, não é uma regra, mas é comum você ver a galera mergulhando mais fundo, querendo mais desafios, querendo pensar mais, ter mais estratégia. Então, eu gosto de jogos mais pesados, realmente. Mas pro canal dá menos engajamento, infelizmente. Mas eu tenho vontade, por exemplo, se tudo der certo, até setembro tá chegando aí o meu top 1, vindo lá de fora, que é o Castle of Burgundy. Esse é um jogo que eu vou fazer pela primeira vez um unboxing no canal, porque tá lindo. O jogo tá lindo, tá lindo. É desses jogos que vem um montão de coisa? Vai vir um monte de coisa. O basicão dele é muito simples. Só que fizeram uma versão... Ele é o 17º melhor jogo do planeta. E fizeram uma versão perfeita, assim. Não tem o que... Qual é o melhor jogo do planeta? É o Brass. Assim,
De acordo com o BGG. É nessa votação aí. não É o Brass, que é um jogo sobre Revolução Industrial. E é realmente muito bom. É Tu já muito jogou? bom. Já, eu tenho na minha coleção, eu adoro. Mas tu tem quantos jogos na tua coleção? Cara, eu sigo sempre naquele número, né? Na faixa de uns 190, 180. Eu acho que tá por aí. Só que eu tenho muito jogo pequenininho, né? Aí é meio trapaça. Tipo, tenho... Aí tu não conta esses. Não, conto. Então, assim, eu tenho uns 190, mas facilmente uns 60 são pequenininhos, entendeu? Ah, entendi. Que são ótimos, porque eu comecei a jogar com um jogo pequeno. Porque, cara, você quer um jogo barato, um jogo rápido, um jogo que você possa levar pra qualquer lugar, que seja fácil de apresentar pras pessoas. Você não vai querer pegar um jogão pesadão, assim, que você vai levar 25 minutos explicando a regra. Sempre que tu vai fazer uma viagem, você leva um jogo? Levo. Um só não, às vezes eu levo mais até. Tipo, Fico- vou fazer essa mochilada que você gosta de dar. Aí você tem um joguinho, É bom. caso eu encontre a galerinha. Tá lá. Isso quando eu não compro o jogo no lugar que eu vou. Eu gosto muito de... Tô circulando por algum canto, vou ver se tem... Claro, aqui no Rio, tipo, fui pra Mangaratiba, eu não vou procurar uma casa de jogos. Que nem deve ter. Não deve ter. Não deve ter. Perdão, Mangaratiba, se tiver uma casa de jogos por aí. Não. Aí tu tá dando muito mole que não avisou o cara que tem um canal de board game. Pô, me chama aí, Mangaratiba, pra eu jogar aí um pouquinho de jogo. Mas você vai pra um outro país e tal. Eu sempre fico curioso, porque tem lugares que, pô, a Alemanha... Cara, eu achei que eu tava sonhando em ir pra Alemanha esse ano. E lá é realmente um mar de lugares para você, lojas de jogos, porque a maior parte dos jogos pesados e jogos clássicos de tabuleiro mesmo é tudo lá da Alemanha. Então, assim, puta merda, os criadores. Se tu fosse indicar um jogo pra galera aqui do Zona, pra começar. Pra começar. Um joguinho pra começar assim. Compra esse que você vai jogando e... Cara, tem vários, mas eu vou pensar num barato, por exemplo. Um barato rápido e tal. Por exemplo, o Thelma é um bom. Que é Thelma. um Thelma tu me deu divertido. ele. Eu acho o Ele é Thelma muito ótimo. divertido mesmo. Eu acho o Thelma divertido. Taco Gato é outro ótimo, porque é baratinho também. Agora tá saindo aí a linha micro da Paper, que são jogos de R$24,90, que levam 10 minutinhos. Aí tem o Que, tem o do Regna, que eu gosto, que é um jogo para 2. Então, assim, tem uns joguinhos... Aí tem um já que começa a ser um pouquinho mais caro, que R$100, 120, mas... Porque ficou mais caro, né? Porque eu lembro quando eu indiquei esses no canal, tipo Pegging 6, No Thanks, que são jogos ótimos, esses Eu eram... gosto muito desse nome. No Thanks. Cara, e ele é um jogo antigo e ele segue bom. São 33 cartas, se não me engano, e um monte de fichinha. E é basicamente isso. Você pode pegar a carta do centro da mesa ou dizer não, obrigado, e botar uma fichinha lá. E aí a pessoa que resolve compra a carta e as fichinhas. E no final ganha. Ganha quem tiver menos pontos. Só que as cartas dão ponto. Então você não quer ter carta. Esse é o Então lance. você não pode ficar comprando carta. Não pode, a menos que elas formem sequência. Então, por exemplo, se você tem a carta 15, 16, 17, você fez 15 pontos só. Agora, se você tem só a carta 15 e 17, você fez 32 pontos. Aí soma. Se você tem uma sequência, você só considera a última carta. Mas se você tem buracos, você pega... Vai ter que somar tudo. Então se eu tiver a carta 15, 16, 17, 18, eu só fiz 15 pontos. Se eu tiver a carta 15 e aí tenho a 17, 18, 32 pontos. Caralho, que... É doido, né? Porra, aí me fode, tem que fazer conta. Mas é tranquilo. Sempre vai ter alguém que vai fazer conta no final. Sempre vai ter alguém. Né? Senão não tem pra jogar. E tem calculadora também. É tranquilo. A gente precisa estender muito, que eu sei que você é muito ocupado. Pô, é culpadíssimo. Eu tenho que salvar uma criança agora. Sério, tu é médico também? Sou médico. Eu sou médico entre podcasts. As horas entre podcasts eu sou médico. Eu recebo um pager, eu uso o pager ainda. Que nem a Capitã Marvel. Sou eu a Capitã Quem tem o Marvel. poder de... Ela mesma, ela é o próprio foguete dela, foda-se pressão, foda-se tudo, ela vai... Mas aí tem que avisar ela. Putz, cara, tem que avisar. Preciso mandar um pager. Tem que mandar um pager, cara. Tu teve um pager? Não, eu invejava as crianças que tinham pager, porque eu falava Então, assim, são ricas, né, essas crianças? Não, muito louco. A minha mãe, ela teve um negócio chamado Teletrim, que era um pager. Que era um pager. Invejava aí, tua mãe. Então, quando aquilo parou de funcionar, ela me deu. Ué, que maldade. Aí não existia mais, ela parou de funcionar, ela me deu. Eu não saía com aquilo na cintura, achando que eu tava abalando. Eu não sabia nem o que aquilo fazia.
Mas eu achava incrível. Era só, tipo, uma fivela muito cara, né, pra você. Era tipo, eu tenho uma coisa aqui. Na verdade, nem cara, porque tava quebrada. Mas eu tive esse negócio, a minha mãe trocava de celular e eu ficava com o celular velho dela. Mas funcionando ou era sempre Funcionando. quebrado? Ah, Não, funcionando ali. Ah, Tava ali. mais ou menos, mais ou Mais ou menos. menos. Mas sempre ficava com... Aí depois de adulto, já que eu fui ter um celular meu, assim, novo. Comprado. Em 60 vezes que nem meu carro? Isso. É isso. É isso. Eu não tinha. Eu não entendi a lógica do Teletrim, fui entender depois de velho, mas eu achava incrível, porque eu falava assim, caramba, as Qual é a crianças. lógica do Teletrim? É um telegrama, né? É um telegrama, só que mandado digitalmente. É um SMS. É um SMS. Só que, não, mas era tipo um telegrama, porque o SMS você manda direto para a pessoa. O Teletrim não, você tem que ligar para uma central. Aí a central tem uma telefonista que atende. E aí você fala, você pode mandar para o número tal, a seguinte mensagem? Aí ela anota a mensagem e manda. E aí você tem uma quantidade de caracteres. Você não podia mandar uma mensagem imensa. Caralho, era um tweet que você precisava... Com intermediários. Isso. É. Ou seja, horrível. Era horrível. E era um negócio assim. É por isso que eu falo, cara, eu me sinto tão mal de estar nascendo agora, porque eu queria estar nascendo lá, ó, depois do aquecimento global, porque vão resolver isso mais cedo ou mais tarde. Sim. Então eu queria, depois da galera que sobreviveu, eu queria estar nascendo, porque tem Tu queria viver, tipo, muitos anos, assim, muito além do que normalmente a gente acaba conseguindo viver. Já não quis, hoje em dia quero muito, mas com o corpo de 27 anos de idade. Tu queria virar um Edward Cullen? Tu queria ser um vampiro? Gostaria. Mas por quê? Porque eu quero ver essas mudanças. Quando eu vejo coisas que... Cara, a parada mais fascinante quando eu fiz 30 anos de idade foi ver que o mundo realmente dá voltas. E aí você começa a reencontrar pessoas que você não via há muito tempo, pessoas em lugares diferentes, vivendo vidas diferentes. Você começa a ver as histórias se repetindo. E ali eu falei, caralho, viver é foda mesmo, né? Do nada o estudante ficou viciado em viver. Acorda no pescoço já. Eu falo, caralho, que coisa maneira, as voltas que a vida dá, eu achei fascinante. E aí eu comecei a falar, porra, eu quero viver pra caralho. Só que aí a vida é escrota, porque ela tem essas artimanhas e ironias, que aí você começa a ficar com dor na coluna, você começa a não ter o mesmo pique que você tinha quando tinha 20 anos de idade. Então você começa a ganhar uma consciência. Quando você começa a gostar mais da vida, a vida vai indo embora. Você vai vendo que é extremamente difícil viver. E aí você tem que ter o dinheiro pra se manter vivo. Tu acha que a tua próxima volta da volta que a vida dá é com quantos anos? Não, a primeira com 30? Não. Você acha que com 60 você vai reencontrar pessoas da não, volta mas você de continua. 30? Não, mas você continua a ver as voltas. O tempo todo. Não para. Claro, não é necessariamente todo mês, mas de tempos em tempos você reencontra alguém, você vê, você fala, caralho. Cara, tipo, teve uma menina uma vez que eu dei monitoria pra ela, achava ela linda, mas nunca, aquilo que eu falei, não flertava nem nada, mas fiquei na minha. Aí, anos depois, eu encontro com ela. E ela falou, caramba, e ela era afim de mim. Já aconteceu. E ela nunca falou. Nunca falou. E é muito doido. São... E aí, agora que tu sabia dessa informação, o que aconteceu? Tudo bem. Aí a gente deixa para outro podcast. Caralho, será que Studart conseguiu uma namoradinha? Escuro. Namoradinha Pedi pro Rossi mandar uma vozinha. Namoradinha é muito bom. Namoradinha é bom, né? Namoradinha. Você já tá com quantos anos? Você tem problema em falar a tua idade? Eu falo em múltiplos de 3. Pô, aí é foda, que a matemática me pega. Eu tenho 2 vezes... Pô, tu falou múltiplos de 3, falou 2 vezes? 2 vezes 3. 2 vezes 3. Não quer dizer que vai estar certo. São múltiplos de 3. Eu gostei muito disso. São múltiplos de 3. Porque eu percebi, assim, por um acaso, que eu ia aceitar, assim. Eu tenho 2 vezes 10. É porque eu comecei com 2, né? É porque eu comecei com 2. O problema foi E esse. se tu mete uma vírgula... 3,5. Eu nunca ia saber a tua idade. 3,5. Não, mas assim, minha idade tá no Google. Se a pessoa quiser saber, Tua dá idade pra... tá no Google? Tá no Google. Tá no Google. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade da vigilância total, né? A gente não consegue fugir Tu tem disso. tipo um Wikipedia da tua vida? Tem um Wikipedia. Que inclusive você gosta de catalogar coisas da sua vida. Eu catalogo muita coisa da minha vida. Uma coisa que eu tô devendo, que eu, aos 30, falei pra mim mesmo que eu ia fazer e parei de fazer, foi catalogar
doença. Parei não, nunca comecei. Era tipo, acordei com uma dor nas costas. Que era bom, né, eu saber, pra eu Quando dia... começou as coisas. porque aí você vai Um entendendo. prontuário pessoal. E aí o médico já tem ali. E alguma dessas coisas que você catalogou na sua vida te ajudaram em algum ponto? Tipo assim, você precisou revisitar pra saber... Ajudaram. Não é comum, não é muito raro, mas ajudaram. Por exemplo, eu tenho minhas vacinas todas catalogadas, entendeu? Aquilo ali... Desde quando? Pelo menos uns 15 anos. Pelo menos uns 15 anos. Mas assim, é porque as de infância, quem catalogou foi meu pai. E aí eu não peguei. Então é um costume, então? Eu Ele acho te que ensinou isso? Não foi assim, meu filho, vou te ensinar a catalogar. Eu sou biblioteconomista e vou te ensinar. Não, foi um negócio que aconteceu. Eu fui aos poucos, foi um processo. É muito doido, porque foi um processo. E a cada ano que passa eu penso, pô, eu podia catalogar isso aqui a mais. E mais isso aqui. Porque eu sou muito disperso. E déficit de atenção eu não tenho, acho. Mas eu procrastinava muito e eu tinha essa dispersão com muita facilidade. Então, começar a catalogar as coisas me deu muito um senso de direção. Me norteou mais, entende? É muito doido isso. Caraca, que loucura. Eu comecei a ficar muito mais organizado. Específico também ao mesmo tempo. Mas me ajudou muito. Não, é organizado de fato, né? Porque você foi organizando algumas coisinhas ali. E é de pouquinho em pouquinho. Mas qual é a coisa mais estranha que você cataloga da sua vida? Mas eu acho que vacina, talvez, será que não é? Porque eu boto o lote, eu boto quem aplicou, eu boto o dia, eu boto tudo. Lote? O lote da vacina, boto as paradas tudo. Se puxar agora, dá pra gente saber qual AstraZeneca você tomou e quando? Dá. Eu pego aqui. Isso foi maravilhoso. Eu pego aqui, peraí. Deixa eu ver. Vai levar só um tempinho, o pessoal tem que ter paciência aqui. Não, tudo bem. Eu acho que vale a pena a gente usar esse exemplo, né? Eu achava que ele botava lá na caderneta de vacina, só tá bom. Que já é. Mas pode perder isso, ó. Que já é alguém catalogando. Covid-19, eu acho que tem uma coluna ridícula, que é assim, tomei. Ó. Sim, não. E só tem sim. Porque é óbvio que eu tomei se tá aqui. Mas na verdade futura. não, tem antitétano aqui, ó, que tá esperando, a 2029. Tá vendo? De vacina futura. É de vacina futura. Mas vamos lá, Covid-19, tomei sim, dose única, não. Aí tem aqui, a primeira, 28/5/2021, lote primeira dose, 204 VLD 094W. AstraZeneca, nome da aplicante, Daisy. Daisy? Mano. Tu causou inveja no SUS agora. O SUS não sabe que tu tomou. Se precisar, manda aqui, ó. Manda pra vocês. Que tu tomou. Nízia. O SUS não faz a menor ideia já. Nízia Trindade, me liga que eu trabalho com você. De quem tomou qual. Tanto que eu tenho uma teoria de que na hora que... Não, agora tem que trocar a vacina, hein? É porque eles não sabiam como é que continua. E não, galera, vamos falar que tem que trocar. Eu boto tudo ali, bonitinho. E eu fico doido porque eu quero tomar todas as vacinas. Eu queria tomar de herpes zoster, mas tem que ser mais velho, né, pra tomar. Mas eu queria tomar quando eu acho que a doença se manifesta. Mas eu já tive herpes zoster, né? Mas é porque eu não quero ter Alzheimer. Então, tá velho? Não, mas eu quero tomar... Não, herpes zoster pode... Se você teve catapora, você tem muita chance de ter herpes zoster. E tu teve catapora? Tive catapora. Revira não, nunca tive catapora. Eu tive... Mas assim, o herpes zoster, teoricamente, só aparece uma vez. Já ouvi papos de que pode voltar e tal, mas assim, eu já tive, e a sorte é que eu tive, mas como eu faço a parada muito rápido, na hora que comecei a sentir uma coceira, achava que era só uma brotoeja, alguma coisa, fui no dermatologista e ele falou, ainda bem que você veio hoje, porque se você tivesse esperado uma semana, você estava fudido. Você não ia pegar a promoção. Você não ia pegar a promoção. Exatamente. De vacina. De vacina. Mas o que é isso aí? O que é Rhapsody? Rhapsody é uma banda... O que aconteceu quando a voz chegou nele? Porque eu não falei isso, não. A pressão daqui pra lá é muito grande. Distorceu as ondas sonoras. Eu não entendi isso, não. Herpes zoster. Tá. Moleque. Herpes. Tipo, é um puta nome bonito. Herpes zoster? Você daria pra tua filha? Daria. Ô, filhinha. Sabe uma coisa que eu acho muito maneira, que tá na política? Que tá na política? Às vezes as pessoas falam assim, não sei o que, fez prevaricação. Prevaricar é bonito, né? E eu nem sei exatamente o que é. O que você acha que é?
sempre me leva pra uma coisa meio safada. Aí dá uma prevaricada. E aí, só que uma coisa que você fala assim, porra, eu faria uma prevaricação. Não parece uma coisa tipo é igual um impugnado. Parece que a pessoa tá cheia de alguma coisa. Olha, tá impugnado. Impugnado pra mim sempre me lembra pug, cachorro. Eu sempre acho que é... Virou um pug. Tá impugnado. É um pug. A língua fica grossa. Vai morrer, desenrola a língua. Ele Você é dublador? Eu já dublei, é diferente. Por que você dublou? Não sei. Se perdeu na história. Não o suficiente. Não catalogou. Tem que perguntar pro Fred, que o Fred é que me chamou pra dublar. Eu dublei, sei lá, 3, 4 personagens uma vez solto, assim, não é um... Não tem Eu convidei o Fred pra vir aqui, ele falou, não, eu vou... E não veio. Ele falou um eu vou tão assim que eu não sei se é pra eu chamar ou se ele falou eu vou no sentido eu vou. Não, ele vem. Com certeza vem. É que você tem que chamar e responder no Discord, dá tempo. Eu tive programado e tal, aí eu falei, ué, ele não falou mais nada, será que é pra ir ou não é pra ir? A sorte é que eu tinha reservado ali o horário, porque, porra, se surgisse alguma demanda... Aí eu fui ver hoje de manhã pra mandar mensagem pra ele e tava lá uma curtida no meu comentário. Não foi nem assim, não, tá confirmado, pode vir. Eu tenho esse problema que eu interajo com... Depois que todas as redes sociais colocou esse negócio de você poder interagir com a mensagem, eu dou uma curtida, ou deixo um coração, uma risada, e eu acho que a pessoa vai interpretar isso como a minha resposta. Tipo, ele concordou. E se eu não faço nada, é tipo uma negativa. Isso é uma problemática, não, porque ninguém tá entendendo mas como eu tô me comunicando. Mas tem um detalhe extra, porque assim, o WhatsApp mostra lá que você fez. O Discord, ele não me chama atenção, não tem tipo um mais um de mensagem. Se não tiver um... Não tem, ele não avisa que tem uma mensagem não lida ou uma reação não lida. O Discord não tem isso. Então a sorte é que eu cliquei, e cliquei de manhã cedo ainda. Aí eu falei, cara, aí eu mandei mensagem, na verdade, que eu mandei mensagem pra você, que você não respondeu. A sorte é que eu mandei mensagem... O pior host da história. Eu mandei mensagem pra Thalita, que nem tá aqui hoje. Não tá. E a Thalita, que é um anjo, ela... Opa! Pressão. A Thalita me respondeu, falando, não, o Shane tá te esperando sim, ao meio-dia. Eu falei, meio-dia? Não era 2 horas? Aí que eu fiquei confuso mesmo. Aí ela falou, não, eu tô doida, era 2 horas mesmo. Aí, enfim, é por isso que a gente está aqui hoje. Na Thalita, tadinha, ela passou mal e não pôde vir. Tudo bem, participar desse papo maluco. Tudo bem. Não, que hoje foi um papo que foi sobre tudo, sobre nada ao mesmo tempo. Que é justamente a proposta do Fora da Zona. Exatamente. É falar sobre tudo, falar sobre nada. Perfeito. Então fizemos o nosso trabalho. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Faz faz o Pix. Aí é colar pro Vitor essa parte de Pix. Ele é o que banca, então tá bom. Inclusive, o Ross falou que aqui é a casa dele. Ah, é? Que aqui o Laprovita mora aqui. Ah, é daqui da casa dele? Isso. A minha casa é lá no outro estúdio. Tu é no outro. Eu não sabia. A gente é vizinho. A gente é vizinho. Desde que você falou dos trações, eu tava achando familiar. Vizinho de gravação. Vizinho de gravação. Cara, imagina, vizinho de gravação. Bonito isso. Ó, o vizinho tá gravando? Fala, tô. Ih, vou gravar também. Gostei. Cara, é muito louco. Você teve algum amigo que você combinava coisas assim? De quê? De gravar? Não, olha, vamos ver tal coisa, que eu tinha uns amigos que a gente combinava. Olha, é o episódio tal, hein? Não pode perder. Eu fiz isso na pandemia, né? De, tipo, tentar sincronizar e era horrível. Vamos soltar o pause no mesmo tempo. Aí, e era horrível, porque alguém soltava sempre 2 segundos depois e tal. E era muito mais fácil um só restreamar a tela, né? Às vezes, mas não era tão fácil assim. Mas a gente tentou isso também. A gente tentou. Tem algum programa de TV que tá viciado? Eu sou viciado em reality show, mesmo os falidos. Eu já fui muito viciado em reality show, mas ali foi no início dos anos 2000, que eu realmente queria ver todos. Mas hoje em dia eu acho que não. Hoje em dia eu acho que eu tô de boa. Nenhum, né? Não, viciado. Você costuma ver televisão, assim? Eu era viciado em televisão, mas aí eu fui parando. Fui parando por vários motivos. Tempo e tal, mudança de hábitos, assim, virei freira. Aí Mas... Tu é amigo da Ruby Gold, né? Exatamente. Fizemos um filme. Deu uma continuação, porque deu muito certo primeiro. Inclusive, o Estudas fez a irmã Mary Clarence. Sim, porra. Noviça Rebelde também. Eu adorei essa questão de virar freira e usar hábitos e ser rebelde e ser noviça. Cara, ia ser muito bom se um dia chegar numa gravação de Quem é Vez tu tá de freira. Podemos, eu tenho que ver qual é o jogo que eu vou jogar. Eu tô tentando comprar uma roupa de Homem-Aranha pra eu andar, assim, de vez em quando. Só de bobeira. Tô de bobeirinha. Eu vou de Homem-Aranha. Você tá ligado que vão achar que você faz parte, né, da carreta furacão.
Não vão achar que você faz parte da Marvel, que você faz parte dos Vingadores. Vão achar que você caiu da caçamba da carreta furacão. É bom deixar isso claro, né? Ou Não tá se iluda. inaugurando uma farmácia. Ou tá Eu acho que inaugurando uma agora ia farmácia. estourar uma veia minha aqui. Que seria a mesma coisa que aconteceria se você tivesse mergulhado no submarino. Quando a gente ri, aumenta a pressão? Ah, mas pode dar um AVC. Porque qualquer dia o Exaú explode, bicho. É, ele explode. Ele explode. Eu fico preocupado. Então, aliás, esse foi o Fora da Zona de hoje, com o Rafael Studas. Que eu espero que você tenha gostado. Se você está ouvindo a gente no Spotify, muito obrigado. Se você tem alguma consideração final a dizer sobre pressão, viagens, xingar o Bolsonaro? Se quiserem fazer um pix pra mim, itaú@studart.com.br. Tô aceitando qualquer valor. Vou botar nos comentários. Obrigado, agradeço. Vou botar lá. Faça um pix pro Studas. Mais do que curtir, mais do que Um pix comentar. é verdade, e ajuda de verdade. Porra, ajuda de verdade, gente. O que tu faria com... Agora, Studas, vou te dar um pix de 20 mil reais. O que você faz com esses 20 mil reais? Uma viagem. Pra onde? Eu provavelmente iria pro Laos, Camboja. Pro Laos? Eu faria essa trinca. Laos, Camboja e Vietnã. Que é o que eu tô Pô, querendo. tu não quer um lugar menos perigoso, não? Não, mas, cara, não é tão perigoso quanto... A gente tem muito preconceito. Não é tão perigoso quanto parece. Não sei, é que eu acredito muito em filmes americanos. Esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Tem que ver mais filme chinês. Que as pessoas pulam alto pra caramba, dão um chute forte nas bolas. Eu amo aquele do dragão, esqueci agora. É, o Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão. É bonito esse Você filme. acertou 50% do nome. É. Mas normalmente é assim que eu acerto prova toda. É sempre a metade. Então tá na média. Tá ótimo. Eu sou uma pessoa mediana, eu tô sempre na média. Tá ótimo. Eu Passou. não sou nem muito engraçado, Você nem vai estar sem na mesma graça, sala de aula. nem muito bonito, nem feio. Eu tô sempre aqui, ó. Mas a vida tá bom. Né? Você vai assim, pô. Eu não tenho pautado minha vida em ser medíocre. A verdade é essa. E por que mais? A galera. Quebrando. E por que mais? Nem sei. É uma vida blazer pra caralho. Tá tudo, pô, qualquer coisa. Se tá. você fica querendo chegar no topo, você tem estresse de competir com as outras pessoas que estão querendo chegar no topo. Se tu vai aqui por baixo, tu já sabe. Na No vida eu meio sou tem o espaço Vasco. pra todo mundo. O Vasco, inclusive, que tá cada vez melhor. Ih, aí entrou no assunto que eu não entendo. Tu não saca de futebol, né? Nada. Não, então, eu falei que eu despedi pra acabar, mas eu lembrei disso aqui. Beleza. Que é o podcast que demora mais pra dar o fim. Isso. A gente já se despediu 3 vezes. Que eu gosto muito, mas é a última coisa que eu vou falar, que eu gosto muito de um vídeo que a gente gravou no UTC e era com uma galera que era cover de jogador. Ah, eu lembro disso. E aí tu virou e falou assim, mas como é que faz pra fazer gol de 3 pontos? Eu ri pra caralho isso no dia da gravação. E quando o vídeo saiu, eu fui catar só esse ponto pra rever e rir tanto quanto. Eu me senti um idiota quando eu tava rindo de uma coisa que eu já tinha rido muito. Mas, moleque, é muito bom, porque a cara do Gabigol, o Gabigol cover, fica tipo... Não entendeu. Ele morre, naquele momento ele morre. Ele não sabe. Mas não seria Na cabeça foda? dele não existe ninguém que não entenda de futebol. Então, assim, É. você vê que ele perde o amor pela vida. Ele fala assim, caralho, eu sou um cover de um cara e esse cara nem sabe que é Gabigol. Não sabia mesmo, não. Mas assim, não seria foda se tivesse gol. Eu acho que o futebol seria mais maneiro se tivesse gol de 3 pontos. Pra caralho. Gol de goleiro, que nem no Totó. Isso, chutou de longe, muito longe, vale Porra, 2. Claro! Porra. As pessoas iam se esforçar muito Meteu-lhe a mão na bola. Ah, não é falta. Não, é update o nome. É isso aí. Cara, é porque não bota na mão de quem pensa fora da caixa, fora da zona. Isso aí. É. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Um grande beijo!